Ladies and gentlemen, this is the moment you've all been waiting for. It's the OS Channel. Please welcome your host, Luan Lopez. Senhoras e senhores do Brasil e fãs de luta de todo mundo, hoje aqui comigo meu grande amigo, zumbi brasileiro, Glaico França. Fala, Glaico, bem-vindo aí ao Luta Luta. Vamos passar a tua carreira ao vivo aqui, a tua carreira a limpo. Vamos começar lá de trás, onde tu começou, onde a gente parou. Agora, mais recentemente, a luta no Karate Combat, né? Em dólar, sem pagar imposto de renda, e até um orgulho pro cara, né? Fala, Luan. Bem-vindo. Fala, rapaziada. Como é que estão aí? Tudo certo? Opa! Ô, Glaico, então vamos começar do começo. 2012, 5 de maio, bem no boom do MMA no Brasil, né? Aquele pós-UFC Rio ali em agosto de 2011, o pau começou a torar, todo mundo vivendo MMA, tu pegou ali, fez a tua estreia. Como é que tu começou, cara? Que a gente nunca parou para conversar, a gente conhece há, 10, 15 anos aí, nunca paramos para conversar sobre o começo. Como é que foi o início aí? Como é que se envolveu com as artes marciais aí e começou essa carreira? Bom, então, Luan, na verdade, o meu primeiro contato com arte marcial foi quando eu era bem pequeno. Eu fiz alguns anos de judô. Aí depois, quando eu já estava mais velho, eu fiz karatê, isso lá em Curitibanos, né, na minha cidade natal. E daí depois eu comecei a treinar kickboxing já visando MMA, né? Então eu fiz algumas lutas profissionais de MMA. Antes disso eu tinha feito, se eu não me engano, 8 lutas de kickboxing. Aí eu já estava visando lutar MMA, né? E aí depois disso eu peguei e fiz algumas lutas amadoras lá em Curitibanos. Aí depois em 2013, mais ou menos acho que em abril de 2013, aí eu fui morar em Balneário Camboriú. Minha atual esposa hoje, na época era minha namorada, já morava aqui em Balneário. E acabou que daí eu fui de mala e fui para Balneário e fui treinar na Astro, que na época era Company Fight Team RFT, e daí depois virou Astro Fight Team. Bons tempos lá no calçadão. Eu lembro quando tu chegou, eu falava, porra, bicho comprido, desengonçado, mas foi lá no começo do roendo o osso, foi e se tornou o que se tornou. E como é que surgiu essa primeira no Alto Vale Fight aqui contra o Charles Aguida? Ganhou por TKO. Tu lembra como é que foi? Como é que essa luta apareceu pra ti? Tu ficou nervoso? Como é que foi? Pô, na verdade, cara, tava começando, né, cara? E acabou que eu tava me dedicando bastante, né? Queria ser lutador profissional de MMA. E apareceu essa luta aí, nós fomos pra cima. Eu lembro que na época como que fala, a caravana de Curitibanos foi pra lá. Foi massa pra caramba, porque tudo meio novo ainda, né, cara? Tava treinando, me dedicando, fazendo musculação, treinando forte, mas era muito no começo, né? Mas foi uma luta bem rápida. Eu até lutei 2 vezes com esse gurizão aí. E é isso aí, cara. Eu consegui ganhar no primeiro round. Foi uma luta em Rio do Sul e foi uma das primeiras, né? Foi uma das primeiras, em maio de 2012 aqui. Cara, e na sequência tu já termina uma luta com a tua marca registrada, o Mata Leão, em agosto de 2012 também, foi a segunda luta, também foi com ele, também foi rápido. Então o cara teve o quê? 1 minuto e meio para lutar contigo? Eu lembro, cara, essa luta aí foi em Curitibanos, ele me deu um quedão e depois... só que ele era meio judoca, né? Só que ele deixou as costas, né, cara? Eu passei os ganchos e minha cabeça tava presa. Aí eu consegui desvencilhar minha cabeça e aí já tava nas costas, né? Aí já peguei as costas do piazão e só tirei quando o árbitro tirou nós, né? Foi doido. E nesse aí, se eu não me engano, era um GP, né, cara? Que era duas lutas. Era o GP. Noite. Aí depois tu pegou o William Paulino Auler. Isso. E ele tinha lutado com outro gurizão. E daí nós fizemos uma final ali, né? Do GP. Foi bem massa. Foi uma sensação bem boa. Tava bem treinado também. E como é que foi essa de lutar 2 vezes na mesma noite? Ainda pegou? Que hoje em dia pouco se faz o GP, né? Tem alguns eventos que ainda tem o formato, mas na época tu também. Mas aí tu tá de sacanagem. Tu lutou 54 segundos mais 2 minutos. Não deu 3 minutos, não deu um round de MMA amador. Em 3 minutos tu conseguiu ganhar o GP. Então, esse gurizão aí, eu lembro que ele era muito bom de Muay Thai, né? E ele acabou... Claro que ele treinava chão, mas não era o forte dele. E eu treinava tudo já, né? Era bem em tudo, mas já treinava tudo.
daí acho que eu botei pra baixo, montei, daí eu fiquei batendo por cima, o árbitro veio e tirou. Acho que foi TKO, né, no primeiro round, eu acho. Sim, no primeiro round. Aí um mês depois tu vai pro Predador Campus Fight e enfrenta o Elvis Pitbull, mais um TKO. Daí esse gurizão já era do chão, né? Era um jogo diferente, né? Ele era bem bom de chão, esse gurizão, se eu não me engano, de Lages. E desde o começo da minha carreira eu sempre procurei trabalhar estrategicamente. Não sempre dava resultado, né? Mas eu acho que quando o cara trabalha bastante a estratégia, né, Lô, já você sai um passo à frente, né? E aconteceu de eu lutar com esse gurizão aí. E aí deu boa, se eu não me engano, foi em pé, né? Que eu dei umas bombas nele ali, daí acho que o gurizão sentiu, meio fui pra cima, o árbitro parou. E todas essas lutas foi 7-7? Essa aí foi, eu acho que, cara, eu acho que foi 8-1 essa luta aí. 8-1. Ah. Tudo bom, meu amor? Aí depois, para terminar 2012, então em 2012 fez 1, 2, 3, 4, para terminar o ano de 2012 com 5-0 no cartel, Blue Fight, em Blumenau, um nocaute contra o Diogo Cadu. Esse gurizão, quando eu lutei com ele, ele era mais experiente, né? Ele tinha mais luta que eu. E ele é um cara muito duro, era do boxe, né? Só que a gente assistiu bastante luta dele e viu que dava pra bater bastante na perna. Eu acabei, acho que no primeiro round, chutando bastante a perna dele, e daí tirei a atenção dele, né? Ele também ficou um pouco base. Aí no segundo round eu consegui terminar a luta. Foi legal porque o Blue Fight já era um evento maior já, né? Em Blumenau e tal. Apesar de, se eu não me engano, os caras fazendo aquela rivagem, que era uma das balada. Que tem ainda uma balada. Então era bem legal e foi, se eu não me engano, foi um pouco na época da Oktober, se eu não me engano. Então... Foi no fim de outubro. Então era. Então foi bem legal. E é interessante, cara, que essa história aí que o gurizão é bem gente boa, né? Aí eu cumprimentei ele e tal. E depois de anos, tem o meu amigo Jean Siqueira ali de Blumenau. E o Jean, na época, isso anos depois, né? Ele arrumou uma parceria para mim dos irmãos Ottoboni, que eles têm um consultório ali que faz protetor bucal muito bom. E acabou que eu falei com eles depois, e na época eu nem me recordava, eles estavam de corner desse gurizão. E daí que ele queria muito no Oktober, porque ele era de São Paulo, ele acabou indo no Oktober, disse que foi mal, disse que tava mal a perna do pezão. Mas que falou, não, agora que já tô aí, eu quero ir. E é interessante que depois dos anos eu fiquei bem amigo deles, né, cara? Os gurizão muito gente boa. E na época eu nem recordava que eles estavam no corner do jogo, porque era alguns anos depois, né? Mas foi uma experiência bem bacana poder lutar no Blue Fight lá, tava bastante gente da família, então foi um dia inesquecível aí pra mim. Pô, que da hora, e finalizou bem o ano ali, né? Ô, Glauco, durante essa época ali, qual era tu lutava por onde? Tu tava treinando em Curitibanos? Cara, na verdade, nessa época eu treinava em Curitibanos, eu treinava na academia do Morgano Top Team, lá em Curitibanos. E quem arrumava tuas lutas era o pessoal da academia mesmo? Era o pessoal da academia, exatamente. Aí finalizou 2012 com 5-0 e a gente entra no um dos maiores eventos aqui do sul do Brasil, que foi o Nitrix Fight, em janeiro de 2013, ainda naquela febre do MMA aqui no Brasil e tudo, que tava pegando fogo, e aí tu lutou com o Anderson Gonçalves. É o Big Bones, o Anderson Gonçalves? É o Tio Big, exatamente. Lutei com o Tio Big. E foi doido, foi mais legal ainda no sentido de evento, porque era um evento, o Nitrix era um dos maiores eventos do Brasil, né, cara, naquela época. E foi muito legal, era uma cidade muito boa pra mim, né? Mas foi massa, cara, porque apesar de eu ter perdido a luta, olha como que é a arte marcial, né? Eu fui finalizado pelo Tio Big no segundo round, e naquela época ele era de uma equipe, eu era de outra. Daí anos depois, a gente começou a treinar juntos. É um grande amigo meu que eu tenho e que eu levo pra vida. E evoluímos juntos, né? Então daí, isso a gente vai falar um pouco depois, mas em 2018 eu lutei no Pancrase, daí depois a gente viajou lá pra PFL, eu e o Ruber fomos direto lá do Japão para os Estados Unidos para acompanhar e ajudar o Big no final do camp dele, então foi uma experiência bem massa, e você poder falar que foi rival do gurizão um dia e depois virou um grande amigo, isso aí não tem preço que pague, realmente é arte marcial, aí muda a vida de todo mundo. É verdade, cara. É verdade. E aí, na sequência aqui, a gente também teve o Knockout Fight, também em 2013, em abril, 3 meses depois. Luiz Fernando Herbes, primeira luta tua que foi para
went to distance, Ah, que foi para decisão. sim. E daí essa luta aí foi em Curitibanos. Foi uma luta bem parelha, sabe? Algumas pessoas acharam que eu ganhei. Talvez no terceiro round lá, de repente o árbitro meio que parou. Ficou meio um negócio confuso, sabe? Mas o cara tem que tocar o barco, né? Aí eu perdi na decisão. Aí eu já... Não foi... Essa foi a primeira na minha carreira de MMA, mas teve outras que foram decisões parelhas, que de repente a luta era pra ser minha, mas isso aí faz parte, né? Só perde, é aquela coisa, né? Só cai quem anda, né? Então, você só competir, né? Não tem como você perder se você não competir. Então, faz parte da trajetória. Não, é verdade. E aqui, então, a gente finalizou 2012 com 5-0 e começa 2013 com 2 derrotas. Isso aí afetou de alguma maneira? Tu desanimou em algum momento? Como é que foi para ti? Cara, na verdade, não, né? Toda vez que você perde é um momento de reflexão, onde você melhorar o que não tá bom e sacudir a poeira e tocar o barco, né? E foi um momento desafiador na minha carreira, mas ao mesmo tempo foi um momento que eu fui para Astra, né? Que eu fui treinar em Balneário. Então eu evolui muito como atleta, porque eu tinha muita vontade nos treinos, né? Mas eu era muito cru ainda quando eu fui treinar em Balneário. E assim, cara, eu acho que serve para tudo na vida, né? Às vezes você perde, vamos dizer, um resultado ali que não foi positivo, que eu perdi 2 lutas seguidas, de repente querer parar alguma coisa, mas na verdade, muitas vezes você usar isso aí a teu favor, né? Logicamente que a derrota ninguém quer perder, mas você consegue tirar o ponto positivo dela e voltar mais forte, foi o que eu fiz, né? Aí acabei indo para Balneário, onde a minha carreira deu um boom, né? As pessoas não conheciam o meu trabalho ainda, né? Eu era muito novo ainda. E depois que eu fui para Astros, eu evolui muito como atleta, como pessoa também. E com certeza, depois disso, eu tive algumas boas performances e com certeza foi muito bom. Então faz parte, né, cara? Isso é assim mesmo. E como é que surgiu esse convite ali? Porque a tua próxima luta já é no Sparta MMA, eu lembro que esses eventos eu acompanhei alguns bem de perto e foi uma época que surgiu muita gente boa, que foi garimpado muito talento aqui em Balneário. E tu lembra quando que foi a tua decisão? Como que aconteceu o convite de integrar a Astra? Cara, eu lembro, sim, para falar rapidão, para resumir para a rapaziada, minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, ela estava em Balneário, ela fazia faculdade na Univale. E daí eu vim pra cá ficar 2 semanas com ela. E daí deu uns 3, 4 dias, eu já tava me encostando pra treinar. Aí eu fui fazer musculação numa academia chamada Company Fighting. Aí, e lá embaixo também tinha negócio de luta. Aí eu fui o primeiro 2 dias e fiz musculação. Aí eu falei, cara, eu preciso treinar também. E daí fui treinar aí com quem? Com o grande Alan dos Santos. Eu fui dar um treino, só que era uma aula comercial que ele tinha. E eu treinei assim. Aí ele já falou, pô, mano, você é bom, cara, você luta. Daí eu expliquei a história pra ele e tal. Eu falei, não, eu sou curitibanense e tal, tenho umas lutas amador e tal. E daí conversei com ele. Daí ele já falou, não, vem treinar com nós. Daí eu falei, será que dá, cara? Não, vou falar com o mestre, não sei o que, eu falo com o brigadeiro. E o tio Alan falou com o mestre. E daí acabou que eles conversaram, não. Daí o brigadeiro é um cara muito correto, então ele já ligou pro Morgano, já conversaram, daí porque ele pediu o telefone do cara pra não ter diz que, né? Não, fazer as coisas sujeito homem, né? Não fazer por trás das coisas, fazer de frente, né? E daí ele conversou, deu tudo certo. E daí eu vim pra cá, cara. Aí na época tinha um apartamento da minha avó, da avó Dete. E daí eu já fiquei pra lá, já foi muito rápido. Já liguei pro pai, pra mãe, pro meu irmão, falei, ó, tô indo. Não, mas fique aqui mais um mês. Não, eu quero ir já. Cara, eu voltei na sexta-feira. Eu tinha vindo aqui pra cá, com a Júlia, eu voltei na sexta pra Curitibanos, arrumei minhas malas e no domingo eu já tava voltando. Tinha uma saveirinha quadrada, enchida de muamba e vim, cara. Eu lembro bem dela. E daí aí começou a deslanchar, né, cara? Porque o nível na Asta era muito alto. Eu senti muito no começo, sabe? Eu tinha muita vontade, mas tecnicamente eu era muito cru. Então, aquele contato que você tem, né, cara? Aí no começo eu levei muito atraso, mas foi o que me fez evoluir como atleta. Então eu evolui pra caramba ali. E imagina, eu lembro um dia, cara, o Brigadeiro tava dando aula era luta livre, mas tinha wrestling também no aquecimento, e eu não sabia fazer passada, cara. Aquela passada com o joelho no chão. Eu não sabia, daí ele viu eu tentando fazer, mas não tinha jeito de acertar. Ele foi lá, não, faz assim, então, sabe? Então, isso aí eu nunca mais vou esquecer. Então o cara acaba evoluindo, né? E daí, que nem você tinha falado da primeira luta que eu fiz aqui em Balneário, foi no Sparta MMA, que daí a gente tinha uma academia, treinava uma academia, esse evento foi pequeno, mas foi um evento que foi feito na academia, vários amigos meus lutaram,
E daí ali começou, cara. Ali começou o começo de uma época muito boa na minha carreira e na minha vida. Em 2013 também, eu acho que ali na época tinha Alan dos Santos, tinha o Morcego, tinha o Juninho, tinha um time muito bom. O Tio tava chegando nessa época também, né? 2013, por ali. Tá, Então tinha o foi. pneu de divisão também, inglês lá também. O Ian, É, era. o Ian Martel. É, Ian Martel. Não, tinha muita gente boa. Veio também o pessoal do wrestling, foi quando começou a chegar o Tim Ruberg, veio também o Evan Samad, veio o Steve, veio bastante gente. Nessa época o time deu um boom bem grande ali, todo mundo começou a lutar bastante. E tu lembra dessa luta contra o Fernando aqui, que tu nocauteia, em junho? essa foi em 2013? 2013, a primeira pela Astra aqui, a Esparta 7. Cara, essa luta aí foi meio rápida, né? Eu tava bem adrenalizado, né? Que era a primeira luta quando eu tava morando aqui em Balneário e tal. Mas foi legal, cara. Eu treinei pra caramba, tava voando baixo e o cara sente aquela diferença na hora da luta, né? Porque, logicamente, treino é treino, luta é luta, mas se você treina, se você é apaixonado por se preparar, cara, a luta, a hora que fecha o octógono lá, você tá pronto, né? Agora, se o cara não dá muito sangue nos treinos, não treina da maneira que deveria, aí o cara tem dúvida na hora da luta. Mas não era o caso, eu tava bem treinado, bem preparado e fui pra cima. E 2 meses depois, tu pega o Ebson Ferreira de Souza também, em agosto de 2013. Aí mais um mata-leão no segundo round. Então, Lu, essa luta eu lembro que é o tio que ia lutar com esse cara aí. Aí o tio machucou o joelho. Se eu não me engano, foi o joelho que ele machucou. E daí era uma luta que ia ser até, não era nem a de 7-7, era uma luta, sei lá, era um peso casado, eu acho. Porque daí eu não ia lutar, né? E daí apareceu, eu tava treinando, tava pronto. Aí o Brigadeiro me colocou nessa aí, eu fui pra cima. Aí foi legal também, porque era um Sparta grande, né? Tinha um Sparta MMA pequeno e esse já era o na arena, né? Foi aqui em Balneário, eu acho. Daí Foi tinha no pesagem ginásio lá da Rua Libéria. daí já tinha pesagem no Shopping Atlântico, era um evento já maior, né? Então foi muito legal. E depois desse, a gente tem o Sparta 9 Qualify contra o Jean Bayak. Mais um mata-leão. Esse aí foi lá em Itajaí, numa academia que tinha lá em Itajaí. Acho que era Prime Academia, se não me engano. A Prime do careca lá, esqueci o nome dele agora, que o Guilherme treinava lá também, Trindade. Em Trindade, exatamente. Daí foi nessa academia lá em Itajaí. E eu lembro, tem uma história interessante. Aí eu tinha o ketchup, né, que era o Celtinha. Eu tinha um Celtinha vermelho. E daí a gente foi lutar, deu tudo certo. Pô, nós tava parceiro que tinha ganhado a luta e tal. E daí na hora de sair fora, eu falei, ô tio Alan, esqueci a chave dentro do carro, cara. Dele, sério? Deu sério, cara. Aí o tio Alan tinha os contatos, daí acho que ele tinha um primo dele lá que lidava com o negócio de chaveiro. E daí ligou lá pro gurizão, gente boa pra caramba, foi lá e salvou nós. E até na época nem cobrou nada, imagina, nós contando os miúdos. Aí foi bom demais. Senão tava preso em Itajaí até hoje. Não, senão tava até lá, quietinho. Em outubro, a gente vai pro Predador Campus Fight 2, a segunda edição. Tu já tinha lutado no evento, né? Na primeira edição, tu volta lá e nocauteia o Pedro Russo. Nessa luta era em Campos Novos, é legal que bastante gente de Curitibanos foi, porque é do lado, né? E eu lembro nessa época e foi legal, porque lutou, se eu não me engano, o Japa lutou, o Psycho lutou, eu lutei, o Tio lutou, e o Jader, a galera que conhece aí do negócio de criptomoeda e tal. Jader Nogueira. Mas o Jader, velho, era brabo, cara. O Piazão ia no pé dos caras. Pega pé. Deixasse ele pegar o pé, era um abraço, né? Então, eu lembrei agora por curiosidade, né, cara? Então é legal demais. Foi um evento legal. Eu tava bem adrenalizado, porque tinha treinado bastante com o tio, né, cara? Bastante trocação. Então eu queria mostrar o negócio em pé, né? E deu certo. Não, foi. E aí depois volta para Curitibanos no AMG Fight Champions 6 em novembro, já no fim do ano, a penúltima luta do ano. E aí luta contra aí me quebra aqui, Luiz Guilherme Schatzschneider. Esse gurizão já tinha lutado com ele naquela Copa Praiana lá, sabe? Que era que era em Barra Velha. Eu tinha lutado só trocação, né? Eu tinha lutado com ele, eu tinha perdido na decisão. Aí nós lutamos MMA. Aí eu, como se diz, eu dei
O troco. Eu revi o troco, exatamente. Então foi legal. E foi bom, foi uma experiência boa. Daí eu sabia que não tinha muito chão, sabe? Aí eu troquei um pouco também, fiquei na distância, dei bastante chute. A hora que o Piazão esqueceu que valia chão, eu botei pra baixo e peguei. Mas foi legal. Experiência boa, perto da família, né? Foi sempre bom lutar em Curitiba. Não, isso é da hora. E aí a gente vai para dezembro, já num evento maior aqui, que foi o Smash Fight, que era um evento televisionado na época, contra o Igor Soares, em dezembro. E aí fechando 2012, 2013, com só aquelas 2 derrotas no começo do ano ali, antes da transição para Astra, né? E essa no Smash foi Curitiba, se eu não me engano, né? Ou então, Lu, essa aí no Smash foi em Curitiba, foi massa, porque era um evento bem grande também. O Smash, a galera tava falando e tal, era um evento que tava ali no Paraná, tava crescendo bastante, era um evento bem bom. E foi desafiador para mim, que foi a primeira vez que eu bati 70, sabe? Eu era um cara grande para 70, e eu lembro que a gente perdeu peso aqui em Balneário e foi viajando para Curitiba. E foi desafiador, porque eu não tinha muita experiência de desidratação e tal, porque quando eu tava 7-7 não cortava tanto peso assim, né? E eu cheguei até a lutar 8-4, né? Quando foi com o Xuxa foi 8-4 que eu lutei. Então de 8-4 para 70 é bastante diferença, né? Bastante. É bastante. Mas eu era novo, cara. Eu consegui ter uma performance razoável. Não foi a melhor esperada, mas foi uma performance pela primeira vez que eu tinha batido 70. Foi, digamos assim, satisfatório. E o principal é estar ganhando, né? Porque quando você tá ganhando, tua carreira vai para frente, né? Não, e no evento grande, onde era o Meca, né, que foi lá no Círculo Militar, então tem toda essa parte mais histórica. Lutou no evento também o Matheus Bufa, que hoje está lá no PFL, lutou o Laurentino, o Japinha, muita gente boa, Júnior Albini, que chegou no UFC, o Saci, lutou bastante gente nesse dia aqui. Teve a luta também do Alan Moziel contra o Carlos Taide, nosso nego Taide ali de Itapema. Saindo dessa e começando 2014, daí eu acho que é aqui que a vida começa a mudar, né, Glaico? Começa já a apontar, mirar uma carreira internacional para 2014. Então começa o ano lutando contra o Robson Maciel no CTA Combat, um GP de 70. Aí tu já estava habituado com 70? Então, Lô, na verdade, mais ou menos, porque era a segunda ou terceira vez que eu tava batendo 70, acho que é a segunda vez. E era no GP, só que eu não tava marcado para lutar o GP, né? Daí acabou que machucou os 2 caras, uns não bateram o peso, eu entrei, sabe? Levantei a mão. Ei, vai eu aqui. Tô pronto. E eu não tinha tanta experiência em cortar peso, e tinha uma galera num nível bom já lá, sabe? E daí eu lembro que eu lutei com esse gurizão, eu consegui finalizar ele, e depois eu lutei com outro gurizão que eu acabei perdendo na decisão. Mas na época eu lembro que eu não tive muita de acordo com a decisão, porque foi um round bem bom, sabe? Foi 2 rounds, na verdade, assim, era GP também. E eu lutei a primeira, ganhei, daí na segunda eu lutei com outro gurizão que acabou. Que foi uma luta parelha, assim, mas eu acho que eles deveriam ter colocado mais um round, sabe? Mas isso aí faz parte. Até o gurizão hoje mora lá na Flórida, é Daniel Reis o nome dele. Um gurizão bom de chão. E depois ele lutou com o Jonas na mesma noite e ganhou também. Então aquela noite, aquele evento era pra ele ganhar, não adianta. Quando o cara tá bem preparado e a noite é do cara, não tem, né, cara? Nada tira. Então foi um evento bem bom. Foi um evento que, como você falou, em Palmeiras das Missões. E eu cresci muito também, né? Porque depois que eu perdi essa luta, eu falei, não, vamos corrigir isso aí. Eu comecei mais a ênfase no corte de peso e tal. Mesmo sendo novo, se você fazer um corte de peso errado, você não tem o mesmo rendimento, ainda mais 2 ou 3 lutas na noite, né? Então, de novo, toda vez que acontece digamos assim, um revés na carreira, é uma oportunidade de você voltar mais forte, né? E melhor. E essa é o que faz os atletas um diferente do outro, né, Glaico? Também tem muita gente que quando toma o primeiro revés ali, abala o psicológico, perde a motivação. Tu conseguiu tirar disso uma lição cada vez e voltar mais forte, um passo para trás para subir mais forte, né? Então, passando ali o GP do CTA Combat, a gente vai para maio, então ficou mais de um ano, não, março de 14 para maio, o Jorge Velho Team JVT Championship contra o Piero Severo,
uma finalização no primeiro round por Anaconda Choke. Oi, então, Luan, na verdade apareceu esse evento pra lutar, cara, e era até 70 também. E tinha um gurizão lá, se eu não me engano, esse gurizão é de Bagé, era do Rio Grande do Sul, né? E apareceu essa luta aí, o brigadeiro falou, vamos botar. Eu falei, não, tô pronto, né? Eu tava sempre treinando, né, cara? Eu gosto de estar ativo, sabe? Eu não gosto de ficar 20 quilos acima do peso e parar de treinar. Nunca gostei disso. Minha concepção não é a postura de um atleta profissional, sabe? Se você é profissional e você tem uma carreira onde você quer ser campeão mundial, você precisa se dedicar diariamente. Até os dias que eu não treino, eu penso sobre luta, sobre posição de luta para melhorar. Eu acho que lá no final das contas é o que faz a diferença de um contender e de um cara que vai ser campeão e um cara que quase chegou, mas nunca vai chegar. É esse, né? O cara tem que se dedicar, velho. O cara tem que ir atrás do que é dele. E ainda mais na luta, quando você não... Depois da luta que você lutou, você pode fazer vários drills, você pode fazer posição. Então, você sempre tá evoluindo, né? Não, show de bola. E aí a gente entra no Aspera 11, em 30 de agosto, quando tu lutou com o Wellington Soares. Só para dar um panorama para a galera aqui, o evento foi em Curitibanos, tu fez o main event contra o Wellington Soares, mas só para deixar o pessoal aqui a par, né? Alex Leco, atleta UFC, Eric Silva chegou no UFC, a Janaísa Morandim lutou agora tá no Invicta, se eu não me engano, Jonas Bueno também, pedreira, Japinha PFL, Darrentil, que chegou a disputar cinturão do UFC, e Júnior Albini, peso pesado do UFC. Então, um card que foi um presente para a cidade de Curitibanos ali. Acho que nessa época ali o Tio Bill também estava bem engajado no negócio, né? Fez muito pelo esporte também, ajudou bastante gente aí. Não, o Tio Bill sempre em relação ao esporte, não só ao esporte, mas em relação ao esporte também, já que a gente vai destacar, falar disso, o Tio Bill ajudou sempre Curitibano, estava sempre dando o melhor dele para realizar várias coisas boas, e eu lembro que esse Aspera foi ele e o Brigadeiro, né? Então ele conversou com o Brigadeiro e falou, não, pode deixar que aqui eu me viro, e eles fizeram os dois esse evento aí, ficou um evento sensacional, a galera gostou muito e encheu, né? Encheu, e tanto que depois disso acontece o que a gente já estava trabalhando a vida toda para conseguir, que de agosto de 2014 a gente vai ter que pular para 2015, e aí foi a tua última luta fora do UFC, né, Glaico? Como é que foi esse ano de preparação? Tu já estava esperando? Já tinha a possibilidade? Foi fazer o tryout lá, eu acho que na época era feito no Rio, né? Então, Luan, na verdade esse tryout, a seletiva do TUF foi lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que na época eu nunca tinha andado de avião. Aí eu encontrei o Brigadeiro, o mestre, lá no Rio. E a gente tava lá, e daí eu lembro que na época foi muito doido, porque foi muita gente, cara. Imagina a galera querendo entrar no UFC e tal. Então foi uma seletiva onde era para ser domingo essa seletiva, eu nunca esqueço. E daí foi passado para segunda-feira, porque no domingo era a eleição. Tinha uma eleição, não lembro se era presidencial, o que era, mas tinha uma eleição no domingo. Então eles jogaram para segunda-feira. Então a galera foi planejando para domingo, já teve que ficar lá. E foi massa, cara. Foi massa, porque daí tinha nos tryouts lá pra galera entender. Primeiro você pega uma camisetinha, aquelas rash guard com o teu número. Pra você ter ideia, o tanto de gente que tinha, chegou uma hora que acabou as rash guards. Os caras só davam um bilhetinho com o número dos caras, que era muita gente, cara, não esperavam tanto. E tinha duas categorias, tinha 61 e 70. E eu fui na 70. E daí depois lá, ficamos esperando, e eu lembro que na época, a primeira seletiva era em relação ao jiu-jitsu, né? Então começava fazendo chão, e no nosso começou a cair para 1 minuto, porque era 1 minuto e meio que você treina jiu-jitsu, você sabe como que é. 1 minuto e meio você não consegue mostrar muito. Você imagine 1 minuto, porque estava se estendendo muito, não ia dar tempo de todo mundo fazer seletiva, eles reduziram esse número da seletiva para fazer. Daí foi 1 minuto. Aí eu passei, eu lembro que tava eu e o Jonas, nós passamos. Depois aí tinha da trocação, daí foi passando. Na segunda era da trocação, você podia Muay Thai, dar cotovelo e tal. E eu lembro que na época a galera aquecendo meio tímido, e eu ficava dando umas voadeiras, dando umas joelhadas voadoras, tipo, parecia um maluco dentro. Só que já é um diferencial, né, cara? Com certeza. Isso me ajudou a entrar. Depois que eu passei nessa primeira fase do chão, depois da trocação, que era pads, né, Muay Thai, e depois a terceira etapa era mais difícil, que era a entrevista. E
E aí a galera falou, ó, vários atletas bons já estão aqui e tal, mas muita gente roda na entrevista, porque é difícil. Lutador bom, todo mundo é ali. A maioria dos caras que estavam eram bons. Só que você tem que saber falar nas câmeras. Tem gente que não conseguia gaguejar, não conseguia falar, ficava nervoso. E daí nesse aí eu passei também. E daí eu lembro que os caras pediram pra eu retornar lá e falaram assim, ó, a gente quer te botar no programa, só que você é muito pesado. Eu tava com 82 quilos lá. Eles falaram, ó, você pode ser o melhor atleta aqui. Se você não bater o peso, já era. Os caras não gostam, o Dana White não gosta. Eu falei, não, se esse aí é o problema, pode deixar que isso aí pode me contratar, que isso não vai ser um problema. Eu faço educação física, isso aí vai me ajudar com a perda de peso. E eu também tava vindo de lesão, então eu acabei... eu tava com uma lesão no ombro, se eu não me engano. E daí eu tava um pouco pesado, mas depois eu já comecei no dia da seletiva. Olha como que é a mente do cara, né? Tipo, quando você imagina alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou estar dentro. E na seletiva, que eu nem sabia se eu ia estar mesmo, eu já comecei a fazer dieta. Quando os caras vieram avisar lá em dezembro, eles ligaram pra nós, eu já tava com 78 quilos, entendeu? Eu já tava bem leve. Então, eu acho que é legal pra galera ter em mente que quando você quer uma coisa, você tem que trabalhar e imaginar, né? Visualizar você tendo a mão levantada, você entrando num programa no TUF, por exemplo, é bem interessante. E os feedback eles dão na hora ali, Glaico? Tu vai fazendo, tu vai vendo que tu vai passando. Teve gente que fez o rola e já não vai pra parte de mão, já é ali. E o que tu consegue mostrar num minuto de chão? Ô, Lu, eu não sei se foi sorte, cara. Eu peguei um gurizão ali que era bem cru, sabe? E daí, tipo, eu meio que encaixava a posição e isso eu já sabia, porque alguns amigos meus tinham me falado antes. Ó, não fica forçando uma guilhotina, um triângulo, alguma coisa. Eles querem saber se você quer chão. Então, se for um chão fluido, vai ser melhor do que você pegar uma posição e querer arrancar o pescoço do cara, ou ir na perna e querer estourar a perna do cara. Não é o intuito esse. Eles querem saber se você tem um chão, transição e tal. Aquele jiu-jitsu fluido, né? Aí deu boa, cara. Eu lembro que eu consegui encaixar 4 posições. Eu dava uma encaixadinha, olhava pro cara e daí abria a posição e ia pra outra. Aí os caras realmente viram, não, o Pezão não sabe o que tá fazendo, né? E foi bom, cara. E daí eles avisavam, por exemplo, assim, entrava, se eu não me engano, de 30 em 30 pessoas. E daí eles já iam falando nomes, falavam, ó, os nomes que a gente falar estão dentro. Vamos pra próxima fase. Os que não, a gente agradece, a gente vai continuar vendo vocês, continue treinando, se dedicando. Aí passou o chão, eles chamaram, ó, Glaico e outros caras. Daí foi indo, Jonas, e nós fomos indo para a próxima fase. Na trocação, mesma coisa, os caras iam chamando. E daí chegou na parte da entrevista, aí passou a entrevista, daí eles colocaram, acho que tinham 80 cabeças numa salinha. Só que no começo eles chamavam os caras para se retirar. Quem ficava eram os caras que iam. Mas na última vez eles fizeram diferente, eles pediram para nós sair, só que a gente foi para uma outra sala, eles não mandaram nós embora. E daí os caras que foram liberados eram os caras que ficaram na sala, os caras que estavam saindo, só que eles fizeram uma surpresa, né? Daí eu lembro, tava eu, o Jean, o Taíde, o Eric e o Índio. E daí a hora que os caras falaram, o psicopata também, a hora que os caras falaram, não, vocês estão... Daí ele falou, não, continue treinando. Mas na verdade é brincadeira, vocês estão dentro. Daí a galera só comemorando, assim, muito massa. E nessa sala foi quantos para essa segunda sala aí que estão dentro? Eu não lembro, eu acredito que por volta de 40, né? Ou talvez 50, porque alguns caras caíram no doping, outros caras machucaram, outros caras não deu certo os exames, tinha algumas, digamos assim, restrições que poderia acontecer futuramente, então eles não podiam pegar o número X que se alguém machuca, daí como faz? Então eles avisaram esses 50, ó, vocês são os pré-selecionados. Nós vamos entrar em contato com vocês em dezembro para confirmar, ver se vocês realmente vão ou não. Então, quando a gente saiu, a gente ficou 3 dias fazendo exame, fazendo teste antidoping e tal, para ver. E assim que passou esses 3 dias, a gente voltou cada um voltou para casa e continuou treinando e tal. Daí lá em dezembro que os caras deram a notícia, né? E nesse meio tempo ninguém fala nada. Ninguém nada, né, cara? Aqui, ó. O cara ansioso fica como? É muito engraçado, mas foi legal, a experiência tá bem boa. Aí depois que eu fui pro TUF, muito engraçado. Meu pai é uma figura, né? Aí eu falei, pai, não pode falar pra ninguém. Aí deu uns dias, tipo, tava começando a filmar e, tipo, meio curitibano já sabia que eu tava no TUF, né, cara? O bicho é a figuraça, né? E esse foi gravado em Vegas ou foi aqui? Como? Esse foi gravado em Vegas ou foi gravado no Brasil? Cara, assim, ó, a gente ficou sabendo depois que a ideia deles era gravar no Brasil a primeira luta e depois viajar pra Vegas, mas não aconteceu isso, porque o Anderson morava
morava na Califórnia, que é do ladinho ali, e daí fizeram tudo lá. Então, aí a primeira viagem internacional que eu fui foi do Brasil aqui para Vegas, que daí já era por conta dos caras, né? Daí já tava dentro do programa. E eu lembro que a gente chegou lá, cara, e o Joe e uns amigos nossos, organizadores do evento, do TUF, ele falou assim, ó, tem que esperar, vai chegar daqui 1 hora o outro voo. Meu, e nós morrendo de fome, né, cara, no voo e tal, não querendo comer as coisas do voo. Cara, quando pousou o voo lá, os caras falaram, ó, vocês só vão... teoricamente era pra lutar em 1 semana, mas aí por causa dos vistos da galera do Rio de Janeiro, a gente ficou 2 semanas pra lutar. Depois, no final, foi vantagem nossa, porque a gente chegou antes, daí ficava naquela pressão, pô, queria lutar já daqui 1 semana, você faz toda a programação, né? Porém, a gente se adaptou com o clima lá e tal antes, né? Então foi, no final das contas, pra galera que veio do Rio, eles tiveram essa, digamos, desvantagem, né? E na Porque época... uma semana e lutaram. E na época não tinha o Apex, né? Era feito no outro ginásio retirado, né? Que era um galpão que eles tinham lá, né? Que era aquele clássico mesmo do TUF das antigas lá, né? E quanto tempo levou o processo, vocês lá em Vegas, até entre chegar e saber quem tava na final, o tempo de gravação do show? Ô, Lu, na verdade, do dia que a gente pisou em Vegas, a gente ficou 1 semana no hotel, naquele Palace Station, que é um hotel do UFC, dos irmãos Fertitta. E até foi legal, agora eu fui com o Santiago recente, em janeiro desse ano, e a gente ficou lá, meu, achei muito massa, porque imagine, né, cara, a lembrança que dá, né? E daí, voltando ao que eu tava falando do TUF, aí a gente tava nesse Palace Station, ficou 1 ou 2 semanas. Cara, eu não me acho que foi 2 semanas, eu acho que a gente ficou, tinha que esperar os caras do Rio, foi 2 semanas que a gente ficou no hotel. E daí, respondendo a sua pergunta, do começo do dia que a gente chegou lá até o final, até a semifinal, na verdade, porque não era até a final, é até a semifinal. O programa acontece a primeira luta da casa, a quarta de final e a semifinal. Depois tem uns 6 meses, 8 meses até a final. A gente ficou nós ficamos mais ou menos uns 60 dias lá. 60 dias direto? É. Não, show de bola. Daí sem celular, sem nada, cara. Nada de celular, nada de contato com a família, amigos, nada, cara. Tipo, você fica... Se você... Tipo assim, você tem que estar curtindo, né, cara? E a galera às vezes me pergunta, pô, mas o que você acha que foi determinante para de repente você ter ido até a final e ganhado? Eu acredito, cara, que foi realmente o amor de estar fazendo... Eu não ia comer uma refeição da dieta, eu não focava no ruim, eu focava no bom. Eu, caramba, que massa, tô no TUF. Tem que comer pouquinho? Beleza, vou comer um pouquinho. E daí depois de todas as lutas que eu lutava, eu tirava aquela noite da luta pra desossava. Outro dia de manhã, se era domingo ou segunda, aí já dieta, né? E eu lembro que eu tinha várias piazadas casca grossa lá no TUF, só que você via que a galera que tava chegando mais nas cabeças, a galera que tava mais, em vez de sentir a pressão, tava abraçando e, pô, que animal, né, cara? O TUF, pô, Dana White, os caras, todo mundo aqui, Anderson Silva, Shogun, isso aí não tem preço que pague, né, cara? Pô, que da hora, né? Não, e foi uma edição muito massa. Foi o 4? Foi o 4, né? Foi o TUF Brasil 4. E até é interessante falar do TUF que era o time do Shogun versus o time do Anderson Silva. E depois mudou, né? O Anderson Silva saiu por causa do doping, e daí entrou os irmãos Nogueira, que foi o Minotauro e o Minotauro. Pô, imagina ele conhecer todos esses caras aí, animal, pô. Pois é, como é que foi isso pra ti? Tipo, vocês já sabiam quem eram os treinadores e depois foi trocando? Ou não sabiam quando teve a seletiva e depois foi uma surpresa ali? E treinar com os caras, como é que foi essa experiência pra ti? Pô, Lu, eu não quero falar abobrinha aqui, cara, mas eu acho que a gente não sabia. Ou a gente ficou sabendo, tipo, perto. Ou depois que os caras avisaram lá em dezembro, porque daí em janeiro a gente já tava viajando. Foi muito doido, porque eu tava aqui em Balneário, e daí a minha esposa faz aniversário dia 4 de janeiro, sabe? E daí aquela festaiada toda, cara, eu já tava aqui, ó. Eu lembro que o Natal foi Curitibanos e a virada do ano aqui em Balneário. Ô, Luan, aqui, ó, saladinha, peru, arroz. Eu acho que assim, cara, quando você tem um foco, cara, e você realmente acredita que você tá fazendo as coisas certas, cara, as coisas acontecem. Cedo ou tarde vai acontecer. E falando do TUF ali, eu acredito que foi ou quando a gente foi avisado, ou os caras deram uma segurada, sabe? Porque daí você já avisa antes, a galera começa a falar, não pode falar pra ninguém, mas daí vai lá e fala. Daí acho que eles seguraram. Mas foi muito massa, sabe? Eu acredito que foi nas filmagens por eles ter essa reação, né?
E antes da filmagem, da gente entrar lá, que tem o primeiro episódio, aparece nós entrando no octógono lá e entrando na academia do UFC, que era antiga, como você comentou antes. Eles falaram, a reação que vocês tiverem, não segure pra vocês. Se vocês quiserem chorar, alguma coisa, se estiver emocionado. E daí a gente entrou, daí tem o lado Shogun e o lado Anderson. Foi muito massa, cara. Muito massa. Que da hora, que da hora. Cara, e aí chegando lá, então, teve a tua primeira luta ali. Eu acho que agora tu vê ele bastante no teu dia a dia, né? Morando onde tu tá morando. A Elimination Fight, que é aquela primeira lá que decide quem fica e quem volta, foi contra o Rauch, né? Rauch Manfio. Então, cara, na verdade, a primeira luta é muito interessante, né? Do mesmo jeito que eu comentei antes do Tio Big, né? Do Big Bones, que a gente lutou, e a gente é muito amigo hoje, eu posso falar o mesmo do Rauch, porque naquela época eu não conhecia ele, né? Eu sabia que ele era muito bom atleta, mas não conhecia ele. E o que eu sabia, poucas coisas que eu sabia, que eu falei com o professor Eduardo, que ele era um dos caras cotados para ganhar, né? Porque por causa do nível dele já muito alto, né? Ele é um cara muito bom, um cara forte fisicamente. E olha que interessante, a gente lutou naquela vez na primeira luta do TUF, e anos depois a gente virou muito amigo. Então, tipo, lá na Flórida, tanto que alguns amigos que eu dou aula lá, foi ele que arrumou. O próprio casamento que eu casei com a Júlia depois de alguns anos, a gente já era casado no papel, mas foi ele que arrumou o lugar pra gente casar. Então, pô, sem palavras, o bicho é muito massa, tem a família dele, a família linda, e a luta dá essas viravolta, né, interessante, né, cara? É muito interessante, aí faz, e querendo ou não, gosta ou não gosta, ali pra entrar no TUF um ri e o outro chora, né? Aquele dia foi teu dia, fosse por um caminho, ele foi por outro, graças a Deus, e também a retorno do trabalho dele tá aí, tá bem pra caramba, tá conseguindo... Foi campeão da PFL, né, imagine. Pô, até eu... Não, que da hora. E aí depois entra, eu tô vendo aqui, eram 2 semanas entre uma luta e outra, mais ou menos, né? Tu lutava, 2 semanas de recuperação, treino, gravação, e gravava o outro episódio, né? Aí o segundo foi uma pedreira, eu lembro aqui também, que foi o Nicolas Mota, que hoje tá no UFC também, né? Tá. O Nicolas até acho que... Eu não sei se saiu a premiação, ele tava concorrendo à luta do ano, né? Ele fez um lutão com o gurizão lá. E aí foi com ele, né, cara? E assim, era uma luta onde ele era bem bom em pé, muito rápido, né? Eu era mais longo, mas ele era bem rápido em pé. Ele era melhor tecnicamente em pé que eu. E foi uma luta dura, né, cara? Eu levei um knockdownzão, levei um chutaço na cabeça. E, de novo, né, cara, é o tanto que você quer, né, cara? Enquanto eu tinha energia pra levantar e pra olhar, eu fui pra cima, mas foi uma luta dura, né? Onde eu acertei alguns golpes bons, mas ele foi melhor que eu no primeiro round, né? Me deu esse knockdown. Eu conseguia botar pra baixo, mas não conseguia estabilizar. Ele tinha uma defesa boa de queda. E eu botava ele pra baixo, ele já voltava em pé. Depois desse knockdown que eu levei, eu consegui botar pra baixo de novo. Graças a Deus consegui recuperar rápido, e no segundo round eu consegui manter aquele mesmo nível, né? Porque ele ganhou o primeiro round, só que eu mantive digamos assim, um ritmo de luta igual. Então ele deu uma cansadinha um pouquinho no primeiro round e eu ainda tava igual. É uma característica minha, né? Eu consigo manter um ritmo bom na luta, pra luta inteira. E às vezes se o cara não acompanha o ritmo, complica, né? Porque daí o cara começa a ficar mais cansado, e nesse caso foi o que aconteceu. Daí eu consegui botar pra baixo, a hora que ele foi botar em pé, eu já passei um gancho só, e daí já peguei ali. E é um cara que eu gosto muito, assim como o Rauch e o Neto e o Nicolas, são amigos meus, eu gosto muito deles. Mas naquela época lá era aquela... Velho, é o teu sonho, né? Ou, tipo assim, se você não batalhar e não for pra frente, vai, teoricamente, momentaneamente, não que vai morrer ali, mas naquele momento se cessa ali, né, cara? Não, e depois já pegou ali na semifinal para quem ganhava, só para deixar o pessoal ciente, quem às vezes não sabe, faz-se as lutas e a final é disputada num evento ao vivo. E a gente vai chegar no evento ao vivo ali, que eu acho que foi, para quem acompanhou essa tua caminhada aí de perto, eu tive esse prazer, cara, foi um momento assim, uma virada de chave, saber que o cara tá sendo agraciado com aquela oportunidade. Então tu pega na semifinal o Neto BJJ, tinha um jiu-jitsu muito bom, e para completar ali, para pedir música no Fantástico, finalizou todo mundo com o Mata-Leão. Tava voando no Mata-Leão nessa época, né? Luta livre rei, né?
Então, Lua, na verdade, cara, eu tinha treinado com o Neto, que a gente era do mesmo time, né? E a gente tinha uma amizade desde lá já muito boa. E apesar de ser Neto BJJ, ele é muito bom de chão. Na verdade, o Neto é o cara completo, né? Mas ele tem a mão muito pesada. E nós tinha treinado, e eu já tava... Você acaba imaginando, né, cara? Eu sou um cara que tento planejar bem as coisas. Aí eu pensei, pô, cara, se chegar e lutar com o Neto, eu tenho que me cuidar, porque o bicho bate muito forte, né? E assim, a gente tinha treinado juntos, tanto eu quanto ele. Se a gente pudesse escolher, a gente não ia querer fazer essa luta, mas não tinha escolha ali, né? E aí a gente lutou e eu tentei manter a distância, eu joguei um jab, daí eu esperei ele responder. A hora que ele respondeu, eu já entrei de double, consegui derrubar. Ele é um cara que se defende bem, eu tentei dar um triângulo, depois consegui pegar as costas ali, e daí deu tudo certo. A gente conversou muito depois e tal. Ele é um cara que se dedica muito, eu também procuro me dedicar também. Mas ele é um cara que se deu bem, muito bem na carreira dele, ele tá no UFC hoje, luta com os melhores. E é isso aí, cara. A amizade só fortalece, porque ele treina na ATT também, assim como o Rauchi. E os bichos são meus irmãos. Ah, que da hora, cara. Que massa ver. E, cara, assim, ó, pra fechar o capítulo TUF aqui antes da final, como é que era essa questão de estar na mesma casa, olhar os caras que estavam ali, que iam lutar contigo? Todo mundo era amigo, mas existia a possibilidade de ter que disputar o teu sonho, né? Não deixa de ser o teu sonho. Essa eu acho que foi uma edição mais tranquila, né? Não teve tanta aquela pegação no pé, intriga, treta. Foram lutadores de verdade, né? Não lembro de ter alguma polêmica maior nessa edição. Pô, na verdade a TV até eles até tentam fazer alguma coisa, né, para dar uma apimentada, né? E ali falando do TUF, voltando para a seletiva rapidão, o próprio evento estava buscando uma identidade diferente, lutadores bons, mas dando mais ênfase a esse negócio do respeito e tal, porque tinha dado uma briga no TUF 3, e daí a galera que sabe da luta sabe como que é, mas a galera nova, eu quero começar a assistir luta, quero começar a assistir MMA, UFC, daí vê uma briga ali, já, às vezes a galera tinha um preconceito, e daí acaba que a galera, quando vai olhar ali o evento passando na Globo, ainda fala, não, mas realmente é briga, porque os caras brigaram aqui, os treinadores brigaram, e daí aconteceu isso aí. Então no nosso TUF eles estavam focando muito nisso, de pegar a galera que fosse respeitosa e tal, até eles fizeram a pergunta seguinte, tá, e se tivesse um homossexual na casa? Eu falei, não tem diferença nenhuma, a gente ia tratar como respeito, como qualquer pessoa merece. E aí toca o barco. Então eles estavam enfatizando vários tipos de coisa para mensurar o nível de respeito da galera. E aí beleza, aí passou. Aí esse negócio do TUF é interessante porque você lutar com os caras você tá no mesmo lugar, você tá na casa e você pode ser o futuro oponente, ou pode ser teu futuro oponente. Mas eu já assisti o TUF antes, eu sempre gosto de falar que eu sou lutador de MMA, mas eu sou fã também. Antes, Joara. E meu pai chegou ali. E acabou que você quando é fã de MMA, eu assisti o TUF já me vendo um dia. Cara, um dia eu vou estar, né? Eu lembro que eu assistia lá em Curitiba, um dia eu vou estar nesse programa. E quando acontece, quantas vezes não aconteceu aqui? A hora que acontece, você tá pronto, né, cara? Aí eu pensei, até falava com a Júlia, imagina que massa, você tá ali com os caras, mas daqui a pouco o teu amigo que você tá jantando junto, daqui 2 dias você vai lutar com ele, ou dali 2, 3 semanas. Então é uma experiência diferente, mas você tem que saber muito, você tem que se conhecer e saber que faz parte da competição, cara. Às vezes os caras de tênis de mesa, futebol, os caras vão lá, se abraçam, depois vão lá e jogam. Na luta é a mesma coisa, 15 minutos você vai tentar nocautear e finalizar o cara, depois tá tudo certo, né, cara? Não, cara, e aqui a gente sai do capítulo TUF a casa, tu garante a tua vaga na final e tu é escalado para lutar no UFC no Rio de Janeiro, onde lutou na luta principal Ronda Rousey contra Betty Correia, o UFC pegando fogo no Brasil, bombando, todo mundo acompanhando, a Arena da Barra lotada. Cara, como é que foi para ti a notícia, tipo assim, puta que pariu, eu vou lutar agora no que eu tava vendo Anderson contra Yushinokami, eu tava vendo, sei lá, Zé Aldo contra Chad Mendes,
e sabendo que aqui a coisa é diferente, cara. Como é que foi pra ti a questão de tô em casa, recebi, ó, tua final vai ser contra o Fernando na Arena da Barra. Cara, na verdade foi uma experiência muito massa, porque do mesmo jeito que eu tava curtindo o TUF, eu tava curtindo estar no UFC, né? E eu treinei pra caramba, meu. Eu lembro que tava o tio, a rapaziada lá, o brigadeiro, o Tim, nós tava voando baixo. Me dediquei muito, né, cara? Então eu cheguei tranquilo lá no Rio, cheguei focado. O maior desafio que eu tinha era cortar o peso, porque depois do TUF eu fiquei 2 semanas sem treinar nada. Então eu acabei engordando e depois eu dei uma emagrecida, mas eu ganhei um pouco. É muito doido se você pegar os vídeos da seletiva do TUF, da luta com o Neto e da luta com o Fernando Bruno, é outro shape, tá ligado? Eu fiquei muito mais forte, porque eu fiquei 14 dias parado, depois voltei a fazer preparação física com o Jefferson e tal, e tava muito bem fisicamente. E só que eu fiquei pesado, né, cara? Eu voltei aqueles 8,2 que eu tava lá. E depois fui cortando. Uma coisa que foi muito boa, que ainda podia usar soro intravenoso, né? Então eu recuperei todo o peso, tava com 82,5 na hora da luta e tava muito forte. Tava grande, parecia um 77 na hora. E foi muito bom, cara, porque era meu sonho, né, cara? Era sonho eu lutar no UFC. Só que eu sempre falava, eu queria entrar pelo TUF. Eu queria, lógico, ser lutador do UFC. Mas se eu falasse assim, ó, tem o contrato do TUF, o contrato do UFC, eu falava, não, eu vou pelo TUF. É mais difícil? Você tem que fazer várias lutas. Mas também, se você fazer e acontecer de longe, é uma satisfação que é uma parada que ninguém te tira, né? É uma coisa que nunca mais vai mudar, né? Aconteceu e o campeão do TUF Brasil 4 sou eu e o Reginaldo, e ninguém tira de nós isso aí. Então é uma Não, parada bem legal. não, e é da E hora, também, e o mais da hora ali, like, quem acompanhou de fora a questão eu vou te perguntar como é que foi o teu dia, o que passou na cabeça, mas durante a luta, para quem não sabe, o Fernando Bruno treinava na Nova União com o Dedé, com o Zé Aldo, e o Zé Aldo estava sentado na beira do cage, e ele rodou o cage todo durante a luta inteira, dando instrução. Foi engraçado ver aquilo, e ele gritava nervoso pelo guri ali, bem gente boa também, o Fernando, eu conheci ele, mas ali eu tava torcendo pelo meu irmãozinho, né, meu amigo? Então foi muito da hora tu entrando na arena com aquela bandeira de Santa Catarina ali, acho que o Pig tava contigo, né? Tava o Brigadeiro, a bandeira ali, foi muito da hora. o E para mim, Índio Bravo também tava. O Índio o Bravo, o Índio Tio também. e o Messi. E o mais da hora ali, para mim, foi quando acaba, que tu pode falar da luta, mas quando tu acaba que tu bota aqui a mão atrás da cabeça, cruza a perna e olha para cima, cara, pegou muito bem naquela imagem, tipo, quem tá vendo de fora fica, tipo, imaginando o que tu tava pensando naquele momento ali, porque era a coroação do trabalho, né? Era o ápice do trabalho ali, né? Como é que foi esse teu dia ali hoje? Vai ter Honda, vai ter um monte de estrela no card e eu sou uma delas. Cara, foi uma experiência muito boa. Poder lutar num card desse no Rio, onde teve vários eventos grandes. Eu lembro que você falou do negócio do José Aldo. Ele tava ali no lado do octógono, mas ele era parceiro de treino, amigo do Fernando, né? Então tá tudo certo. E até na época, a galera às vezes fala besteira sem entender, né? Aí na época, quando logo que terminou a luta, eu fiz assim, né? Só que o Dana White tava do lado do José Aldo. E os caras acharam que eu fiz assim pra zoar com o Aldo, mas não foi. Então, assim, hoje em dia tem muita gente que fala um monte de coisa, julga um monte e não sabe da missa à metade, né? Então, faz parte, é assim mesmo. E então, na época, alguns caras me xingando, pô, desrespeitou o Aldo e tal, e não foi, né? Na verdade, eu fiz assim pro Dana White, que tava logo do lado do José Aldo. E foi uma experiência muito boa, cara. A Ronda Rousey, na época, era a maior estrela do UFC. Imagina lutar no card dele, lutou eu e o Fernando, daí lutou o Minotauro e o Shogun, e daí já a Ronda e a Beth. Foi da hora. Imagina. E daí foi a cambada aqui de Curitibanos, de Balneário também, cara, acho que tinha umas 120 pessoas que foram lá. E o tio Bill, velho, o bicho é a figuraça, ajuda pra caramba, né? Daí tava uma galera ali. Ali, eles compraram meio que perto ali a arquibancada, tava lá em cima. Aí o tio tomou um gole d'água e falou, não, é agora. E daqui a pouco olhou pra trás e falou, rapaziada, o negócio é o seguinte, eu fiquei sabendo depois, lógico, eu tava na luta. Meu sobrinho vai entrar daqui a pouco, vai lutar, o nome dele é Glaico, não sei o que, ele vai lutar. Quando a gente começar a dar
uma estimulada nele, se vocês puderem dar uma mão pra nós, daí dá pra escutar, quando eu tô entrando, dá pra escutar os caras falando. Ah, o Bill é pica, cara. O Bill é massa. E foi muito massa, cara, porque, tipo assim, depois conhecer o Verdun e tal, os caras, imagina o cara via na TV lutar e tal, e eu poder tomar café com ele, eu lembro que na época foi muito engraçado. Aí tava eu e o Sakai, né? O Augusto Sakai, a galera conhece aí, que ele luta no KSW, já lutou no UFC. E daí eu já era amigo do Sakai já desde aquela época. E daí, daí tinha passado já a coletiva de imprensa e tal. Aí eu tinha ganhado, tava feliz pra caramba. Daí eu lembro que tava eu, o Arley Alves, o Sakai, o Pezão, o Fabrício Verdun, tinha bastante gente. E aí foi massa pra caramba. Aí tá. Aí nós lá tomando café, daí eu falei, ô Sakai, você não vai subir com os meninos? Ele, não, vou esperar você. Eu falei, cara, eu vou demorar, cara. Você imagina, eu bati 70 quilos agora eu vou, nem sei quando que vou voltar agora, eu vou comer pra caramba. Ele, não, vou te esperar. E eu ia, voltava, cara, fazia umas 4, 5 vezes já que eu tinha ido voltando, pegar bacon, bolinho, tudo misturado. Aí daqui a pouco ele levantou assim da mesa. Ah, eu não vou te esperar, cara, você tá demorando demais. Aí saiu fora. E o bicho é a figura, cara. E foi massa pra caramba, cara, experiência muito boa. Aí foi todo mundo aqui, foi uns primos lá, foi uns amigos. Foi muito legal, cara. Experiência aí que vai ficar pra sempre na minha memória. E aquela primeira entrada ali, que tu entra mesmo, o caminho pro cage ali antes de passar pela vasilhinha, o que passou na tua cabeça aí? Tava 100% focado ou deu pra dar uma olhadinha pro lado? Cara, eu dei uma olhadinha pro lado, pra lá, mas eu tava focado na luta. Eu lembro que quando eu entrei, tocou uma música, aquela Lean On, que é uma música, a galera escutava, eu gostava também de escutar, falei, vou ir com essa. Aí eu falei com a Júlia, não, essa aí é massa, então vamos me tacar. Aí tinha duas, daí eu não lembro qual que era a outra, e essa aí eles falaram, não, pode ser essa aí. E a hora que eu entrei ali, cara, eu lembro focado e tal, eu escutava a galera falar meu nome lá, o pessoal da torcida e tal, mas eu lembro, cara, que eu tava focado na luta, eu pensando, tá, beleza, ele é canhoto, tem que chutar bastante por dentro, ficar na distância, vamos ver se ele vai começar afoito ou se ele vai respeitar a distância, e eu tava pensando na luta já, né, cara? Cada um pensando uma coisa, eu acho que quando você vai se fechar no octógono ou no cage ou no ringue com outra pessoa, acho que o melhor pensamento que você tem pra ter é focar na luta, né? Sempre tranquilidade, você tá... Acho que você tá ansioso demasiado ou tá pensando muito nas opções que vai acontecer. Acho que não é o melhor pensamento. Acho que o melhor foco que tem é você pensar na luta, ficar tranquilo. E se você treinou bastante, você vai estar pronto, né, cara? E quando acabou? O que passou na tua cabeça ali? A hora que tu deita ali no meio do cage? Meti aqui... Cara, foi legal, porque foi uma luta muito dura, né? A galera às vezes não gosta muito de grappling, mas sabe que foi uma luta bem truncada ali no clinch, ali no wrestling, no jiu-jitsu, na luta livre. Ali foi uma luta de grappling. Foi um MMA, mas foi bastante grappling, né? Então, foi legal, né, cara? Porque no primeiro e no segundo round, os dois, né, cara? Ele começou um pouquinho melhor, depois eu consegui virar, peguei as costas e tal. E o bicho é bom de chão, ele defendia sem as mãos, só baixava o queixo, né? Daí no terceiro round eu lembro que eu bati aqui, eu dei umas batidas aqui, ele deu uma virada, a hora que ele virou, já passei a cana do braço, aí não largava mais. A hora que acabou, a sensação de dever cumprido, né, cara? Tipo, o teu sonho sendo realizado, né? Eu acho que, lógico, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas eu acredito que naquele momento ali eu tivesse subido pra 7-7 depois do TUF, não sabemos, né? Talvez eu estaria lá ainda, mas isso aí eu não fico pensando nisso, né? É aquela coisa, né? Você tem que, o que você faz com o que fizeram com você, né? Então, tipo, talvez se eu tivesse subido de peso naquela época teria sido melhor para minha carreira, mas depois também eu subi para 7-7 ali, eu comecei a render bem melhor, então foi visível a minha evolução tecnicamente e também depois que subi de peso. Ah, show de bola, não. Capítulo, assim, muito bonito, que dá orgulho para quem é amigo que acompanhou ali, like, muito legal. 4 luta, 4 mata-leão, troféuzinho de TUF ali, campeão TUF, ninguém nunca vai tirar. Vai ter história para contar. Aí os caras vendo que tu era grande para a categoria, vão lá e pensam assim, quem que é um cara mais alto que ele? James Vick. Vamos ver como é que ele é com um cara mais alto. Como é que foi essa luta aí? Foi menos de um ano depois, né? Cara, essa luta foi em abril de 2016, foi a primeira vez que eu lutei em Vegas. Cara, essa luta aí, assim como a primeira, só que essa já não tinha soro, né? E na época eu conversei com o Brigadeiro, eu perdi essa luta na decisão. Foi uma luta bem apertada, assim, foi uma luta que podia ser pra qualquer um, mas como
talvez ele tinha mais experiência ou era americano, enfim, não sei. Ele ganhou, foi uma luta parelha, que poderia ter sido para qualquer um. Mas foi uma luta boa, onde eu botei para baixo no primeiro round e ele não fez nada. Ele me deu uma dedada no olho no final do primeiro round. E a gente sabe que me desconcentrou, atrapalha, uma dedada no olho atrapalha, não tem o que falar. Mas não foi isso que ia me parar, né, cara? Eu continuei, podia falar, eu não tava 100%, não, mas é da essência de cada um, né, cara? Eu não gosto de, eu quero parar, não. Eu taquei o barco, né? E foi uma luta boa, onde ele tinha um pouco mais de experiência que eu no UFC. Mas foi uma luta que a galera gostou. Eu até lembro que eu tava um pouco triste porque eu tinha perdido. E depois eu fiquei lá fora, até foi com essa camiseta aqui. E eu tinha ido pro hospital, né? Porque eu levei bastante soco no nariz e na cabeça, mas tava tudo certo, só que sangrou bastante. E até no terceiro round ele veio uma joelhada, que eu lembro que eu olhando pro tablado, pro teto, ele veio assim, eu entrei, ele deu uma joelhada, pegou assim, bem no queixo, eu voltei, pode ir, Casão. Não vai, isso aí não vai me parar. Então foi uma luta boa. Até eu lembro que os caras me deram um cheque depois, né? A extra, né? O UFC deu um cheque extra porque a luta foi boa. E eu lembro que depois que eu voltei do hospital, tava tendo acho que John Jones e Sam Pru, ou Mike Mouse e Henry Cerrudo. Cara, eu cheguei ali, daí os caras olharam assim, e a galera já começou a me tirar foto. Pô, lutão. Então, tipo assim, não é o ideal você perder uma luta na decisão, mas é muito gratificante quando a torcida gosta, porque no final das contas, se a luta foi boa, isso aí acaba tirando um pouco do peso, né, que tipo da derrota, que é sempre amarga, mas digamos assim, dá uma adoçada nesse gostinho. Então, é sempre bom, né, cara, ter o calor da torcida, porque você sabe que você tá no caminho certo, mas se você perder uma luta equilibrada, a galera gostou, né? E esse é o verdadeiro espírito do guerreiro, né, cara? O cara, beleza, perdeu, mas o cara vai voltar mais forte, se dedicar para evoluir. Essa que é o verdadeiro sucesso é esse, né, cara? Você se levantar, sacudir a poeira de um momento difícil e voltar mais forte e melhor, né? E tu tava num ritmo bom, gostaram tanto que já te colocaram, isso foi em abril, em setembro já pegou o Gillespie, né, o Gregor. Que foi em New Jersey, não foi essa? Não lembro agora onde foi. Em Brasília. No Gillespie foi em Brasília esse? Só que essa luta não era minha, né? Foi um Fight Night. O Neto ia lutar nessa luta, daí ele machucou e eu entrei, né? Mas nessa aí, cara, essa aí foi doida. Essa aí eu vi que eu não era pra bater mais 70. Essa vez aí eu bati só por Deus 70, cara. Tem umas fotos minhas, cara. Assim, ó, cara, parecia que tava perto da morte, assim, tava muito... Não é desculpa, né, cara? Só que eu já queria subir. E depois dessa luta com o Gillespie, foi uma luta acirrada, não foi acirrada, ele foi bem melhor que eu, mas no primeiro round foi parelho. Eu acertei uma joelhada boa e um direto nele no segundo round também, mas depois disso só deu ele, né, cara? Muita pressão no wrestling, né, cara? E eu, mais fraco fisicamente, nunca ia conseguir bater de frente com ele, né? Mas foi bom porque teve uma experiência, né, cara? Você dividiu o octógono com um cara que nem ele, né? O Gillespie é o cara mais condecorado no wrestling, né? Ele, se eu não me engano, foi 2 vezes ou 3 All-American, National Champion, que é o campeão nacional, e All-American ele foi 4, que é os melhores 8, né? Da divisão 1, então não é da divisão 3 nem 2, né? Da divisão 1. Então você imagina, o bichão era brabo, mas foi uma experiência muito boa pra mim. Eu só não queria ter sido demitido, né? Eu queria ter subido pra 7-7 e lutado mais uma. Mas isso faz parte, né, cara? Só cai quem anda. É verdade. Ô, Glaico, e como é que foi esse momento ali, logo porque depois da luta com o Gillespie ali, teve a tua saída do UFC, mas, pô, tu foi campeão do TUF, tu entregou uma baita primeira luta ali com o James Vick e teve um revés, vamos dizer que foi unânime ali. Na tua cabeça, tu esperava, tu sabia que tinha o risco, ou tu achou que não ia sair? Como é que foi esse teu desligamento na tua visão? Então, na verdade, o cara nunca espera, né, Lu? E ainda mais o TUF, e essa luta com o Gillespie eu peguei em cima, né? Então, teoricamente, eu ajudei o evento, né? Entre aspas. Então, a gente não tem como voltar no tempo, de novo, eu não me arrependo de nada, mas talvez essa luta do Gillespie, talvez seria melhor esperar um pouquinho e subir pra 7-7. Mas, cara, tudo acontece por uma razão, né? Você não... Eu sempre fui um cara que penso pra frente, eu nunca sou de me lamentar. As coisas que aconteceram, não depende de mim, né? Se eles acharam que deveriam me desligar, eles têm esse poder, né, cara? E foi numa época que o UFC foi vendido, né? Então eles estavam cortando uma galera, né? E às vezes não, eles nem olharam meritocracia, eles só olharam, veio de 2 derrotas seguidas, vamos cortar. Só que não foi nenhuma por finalização e nem por nocaute, então assim, eu achei que deveria de repente ter mais uma chance,
Mas você vê que hoje tudo gira em torno de quanto alcance, pessoas que você tem, né? O nosso TUF não foi na melhor hora, né? Foi depois do passado na Globo, depois do Superstar, era uma hora muito tarde já, a galera que gostava de assistir luta já nem assistia mais, já tava dormindo para trabalhar no outro dia. Eu acredito que isso aí foi uma coisa que influenciou bastante, porque talvez o nosso alcance como produto ia ser bem maior se fosse numa hora, digamos assim, no horário nobre, né? Mas isso tudo faz parte, né, cara? Eu não fico me lamentando, sempre olhar para frente, evoluir e voltar melhor. Não, com certeza. E aí tu volta num momento bom do MMA nacional, que o Aspera era o maior evento, o evento mais ativo do Brasil naquele período ali também. E aí tu enfrenta o Júlio César já no começo de 2017, o Bilic. Então, cara, eu tinha falado bastante com o Tirlone, né, com o Pig, um amigo nosso. O Tirlone falou, esse cara aí tem um mata-cobra muito bom, mas você tá ligado? Como que o cara vai dar mata-cobra andando pra trás? É só botar ele andar pra trás. E não deu outra, né, cara? Começou outra, eu já fui galopando pra frente, já joguei um direto, já grudei, peguei as costas ali, acho que foi com 1 ou 2 minutos ali de luta, já consegui finalizar. Então, o Aspera foi muito bom pra mim. E daqui pra frente, 7-7. Dali era só 7-7, daí eu conversei bem com o Brigadeiro e falei, mestre, não dá mais 7-7, tem que ser 7-7. E na época, eu falei depois com o Fajardo também, eles não acreditavam muito que eu ia me dar muito bem no 7-7. Porque eu era um cara mais longo, meio magrão, só que depois do 7-7 eu ganhei qualidade muscular. E já tinha ganhado lá depois do TUF na final, eu já tava maior. E, cara, não deu outra. Daí eu lutei o Aspera, depois lutei mais, eu lutei acho que 3 ou 4 lutas no Aspera, né? 4. E daí eu lembro que na terceira o mestre não queria, mas falou, mestre, pô, tinha que ser uma cinta aí agora. Daí, não, beleza. Daí já tem um evento bom em Gaspar. Aí me botou... Aí ele pegou Esse foi um no Fazenda Parque Hotel, né? Isso. Ah, show de bola. Até o Fernando, que fez a final do TUF contigo, lutou no mesmo dia, né? Gia Siqueira lutou também. Foi um baita evento. Foi da hora. E a gente ficou naquele hotel lá, naquele Fazenda, que foi o lugar do evento, muito massa. Cafezão, top, não podia... Depois da luta, aí nós desossamos, foi muito massa. E então daí, como você tava falando, foi com o Bilic, daí depois foi com o Cleiton Caetano, daí foi com o Jennifer, Jean. com o Jean e com o Tchê, e depois foi com o Marcelo, acho, Barreira. Marcelo Barreira, isso mesmo. Daí tava bem, né, cara? Tava voando baixo, 4 lutas no ano, pra mim foi muito boa. Aí depois eu todas por finalização, uma por finalização, 3 por nocaute técnico. E depois daí fomos pro Pancrase, né, que era no Japão. Baita evento, uma pedreira lá. Foi. E lá tu ganha o teu apelido agora, né? Que antes tu saiu daqui do Brasil, Glaico Negro França, e volta como o zumbi brasileiro. Foi doido, porque na primeira luta, cara, foi uma luta. Eu lembro que o Tio Pig lutou também, o Tirlone lutou também. Aí lutou eu, o Tio Pig, na fomos lá, tava eu, o Brigadeiro, daí o Sarsicha, um amigo meu, o Fábio, lá de Curitibanos, foi junto. E ele falava, eu quero uma luta tua, eu quero uma luta. Como é que eu falei, mas homem do céu, você vai no Japão, foi? Daí começou, fez isso e coisa, e se tacou. Daí o bicho é um amigo meu, amigo de longa data já. E daí foi legal, porque daí ele foi no meu corner também, ele teve a experiência de ir no corner, né? Aí foi o Brigadeiro e o Fábio do meu corner. Aí eu lutei, peguei o Yuri Tetsuka, que tá no One FC hoje. Pedreira, cara. Aí o bicho era nocauteador em pé. E a gente tinha treinado muito pra botar pra baixo, mas chegou na hora, cara, o bicho um pouco menor que eu, e assim, aparecia o Giba, assim, ó, cara, muito forte. Falei, velho. Aí o Brigadeiro falou também, esquece double leg, esquece, né, cara? E daí ficamos. Aí o Brigadeiro falou também, a gente não treinou muito, mas a gente vai usar bastante tip nessa luta e bastante jab, tá? Ficar na distância. Esquece e botar pra baixo. E aquela coisa, né, cara, confiança e tal, daí consegui me performar bem, dei uns knockdown no cara. Daí no terceiro round eu entrei de queda de single, levei uma joelhada de encontro, mas o queixinho tava em dia. Aí fiquei por cima, daí no final, cara, peguei num triângulo de mão aqui, nos últimos, acho que 10 segundos, 20 segundos, ele ficou dando um ground and pound, mas eu fui melhor na luta, aí daí eu ganhei na decisão. E foi massa, cara. Depois eu lutei o ganhador do Tetsuka de mim, o ganhador do Tetsuka e eu, era o que ia pela cinta, né? Do King of Pancrase, né? Ia pro cinturão.
E para quem não sabe, o Pancrase é o evento mais antigo do mundo, né? Que eles tinham um evento antes do UFC começar lá atrás e o pessoal da organização é muito gente boa, o Shinji, o pessoal lá. Eu tive em 2017 lá com o Morcego também, fui com o Brigadeiro ali, tava o Cristiano Marcelo, tava todo mundo. Baita evento, muito da hora. A maneira como o japonês aprecia o lutador é bacana, né? O pessoal acompanha no hotel. Até eu dei autógrafo lá naquela época, fiz foto com o funk, mesmo barrigudinho, certo? Eles pensavam, isso aí nas antigas era uma pedreira. Com os braços bem fininhos, braço bem fininho. E aí tu foi disputar o cinturão em julho, lá, tu lutou em fevereiro e volta em julho para disputar o cinturão com o Takashi Sato. Luta principal do evento. Daí nessa vez a gente fez um approach diferente, né? Eu falei com o Brigadeiro e falei com os caras do evento também que eu queria que eles mandassem a passagem antes. Então eles mandaram, foi eu e o Ruber, foi eu e o Tim. A gente foi, cara, se eu não me engano, eu acho que quase 3 semanas antes. A gente saiu daqui 3 semanas antes, pra aclimatar com fuso e tal. E foi muito bom, porque daí a gente tinha mercado lá perto, porque na primeira vez, eu tinha ido pela terceira vez essa. Eu fui uma vez com o Morcego, que eu tô com o gurizão que tá no UFC hoje, daí fui a Kutetska, a segunda, e essa terceira pelo cinturão. E daí a gente se ambientou bem mais, tinha mercado, a gente conseguiu achar produtos naturais lá, tinha um lugar que era Tully's Coffee, nós ia tomar café de manhã, eu tomava um cafezão em jejum, água e café, e daí ia treinar. E nós tínhamos um café top lá, que era perto de onde a gente ficou. A gente pegou um hostel lá pra ficar. E daí na semana da luta a gente foi pro hotel, né? Porque eles não iam pagar todo... Uhum. Eu lembro que na época até o Shinji foi gente boa pra caramba. Eu pedi pra ele adiantar, então ele foi lá e acertou com os caras do hostel. Ele adiantou minha bolsa, né? E daí pagou. Então foi muito bom. E foi uma experiência sensacional. A gente pôde conhecer o Japão mais de perto, né? Porque às vezes você luta rapidinho e volta. A gente ficou muito tempo, tipo, não muito tempo, 3 semanas é um tempo bom pra você conhecer alguns lugares. Foi muito legal, a gente foi por vários templos lá, foi conhecer o metrô e tal, foi muito legal. Gastar um dinheirinho em Shibuya. Shibuya. Shinjuku. Shinjuku. Minha mulher briga comigo até hoje, que eu voltei com 15 pares de tênis de lá quando eu fui pra lá. Puta merda. Ô, Glaico, e aí tu pega o cinturão, tu não defende, tu tem um convite, um invitation da PFL. Aí tu vai pra lá lutar com Gamzat Kiramagomedov. Então, Lô, depois do Pancrase foi doido, porque o Pancrase eu apanhei bastante do Sato, né? No terceiro round, principalmente. O primeiro round foi parelho, deram pra ele. O segundo eu ganhei, o terceiro ele me espancou e o quarto ele cansou muito e eu tava do ritmo, né? Eu consegui manter o ritmo, tava cansado também, mas tava muito mais exausto que eu. E eu daí consegui botar pra baixo e pegar. E foi massa, cara. Daí eu fui lá fazer os exames no hospital lá e tal, tava tudo certo. Beleza, vida que segue. Saímos do Pancrase, fomos pra PFL. Assisti o Big Bones, amigo meu ia lutar. Aí beleza. Daí eu achei muito massa. Na época eu pedi pros caras da PFL, vocês não podiam dar uma luva pra mim. Gostei pra caramba do evento. E no outro ano, o Brigadeiro assinou pra mim, conseguiu o contrato da PFL. Então eu fui olha que massa que foi. Eu fui um ano, gostei e tal, e no outro ano eu assinei com a PFL. E foi muito massa, porque evento bem organizado, sabe? A galera firmeza, organizadinho, tudo. Você saía do evento, da luta, os caras já te pagavam. E a primeira luta que eu fiz foi com o Russo, né? E daí, na verdade, eu ia lutar com o Zeferino nessa luta. Eu ia lutar com o Zeferino, eu acho que ele acabou se machucando e daí entrou esse cara. Mas ele entrou bem antes, ele entrou tipo com 1 mês e pouquinho antes. Só que como a PFL já vai organizando tudo antes, eu vi lá que eu dava o nome do outro cara, daí eu mandei pro Brigadeiro e falei, mestre, tá outro cara aqui. Aí os caras falaram, não, realmente trocou e tal. Eu falei, não, vou pra cima, eu tava voando, cara, meu Deus, tava muito bem treinado. E daí a gente viu que esse cara, ele era bom em tudo, mas ele andava pra trás, ficava com a guarda meio baixa, assim, sabe, chamando. Daí nós com o Guerra, com o Brigadeiro, vamos treinar bastante jab em cima, jab no peito, volta direto matando, tipo, jab, direto. Às vezes ele saiu, o Popó às vezes faz isso, jab, pra chamar, sai direto. Treinamos bastante isso. Com o Guerra, cara, todo treino aqui, ó, pá, nos sparring. Chegou na luta, cara. Eu já comecei aqui indo pra frente, já. Jab, o cara começou a andar pra trás do jeito que a gente achou. Eu dava um jab, ele dava um passo pra trás. Eu dava outro jab, ele dava um passo pra trás. Aí batia na grade, no terceiro, direto. E num desses direto, pegou lá e quebrou o nariz do cara. E daí já ficou com o olho desse tamanho, né, cara? Daí ele me botou pra baixo, tentou pegar uma guilhotina, consegui escapar. E daí, de novo, já fui pra frente de novo. O centro do octógono é meu, e fui pra cima.
E daí botei pra baixo ele uma hora, que daí ele já tinha dado umas bombas nele em pé. Botei pra baixo e deu as costas, daquele jeito, né, capitão? E daí o Ray Sefo gostou muito, né? O Ray Sefo falou, caramba, você fez um... Como é que é? Um statement. Você fez um... Como que é a tradução? Statement. Você fez uma... Botou o pau na mesa, em português. É isso aí. E daí deu boa, né, cara? E daí foi massa a performance, os caras gostaram pra caramba. Daí na segunda luta, daí eu saí de segundo, né? Porque na PFL na época tinha a pontuação, né? Aí se você finalizasse, né, no primeiro round... Não, antes, né? Mas tinha um playoff, mas tinha antes a pontuação. Ah, sim. Se você ganhasse se você ganhasse na decisão, era 3 pontos. Se você ganhasse nocauteando, finalizando no primeiro round, era 5 pontos, 2 extra, mais a vitória. No segundo round, 4 pontos, e no terceiro... Não, desculpa. No segundo, 5 pontos, e no terceiro, 4, se você finalizasse. E daí eu tinha feito... deixa eu ver... eu tinha feito 6 pontos, porque eu tinha finalizado no primeiro round. E teve o Side Bussi, um outro gurizão, alto pra caramba, que ele era 8-4 no ano antes. Ele desceu pra 7-7. E ele saiu número 1, number 1 seed. E daí eu fui ele contra eles. Casaram nós dois pra ver quem que ia sair pro primeiro. E daí eu consegui no terceiro round, cara, ganhar dele, nocaute técnico. Isso foi minha segunda luta na PFL. Daí eu saí em primeiro. Eu saí nos playoffs, eu saí de number 1 seed. Aí depois eu enfrentei o oitavo, que era o André Fialho. André Fialho. Aí fizemos um lutão lá, cara. Daí eu ganhei na decisão e depois eu lutei a semifinal com o David Michaud. Na época eu caí no doping por uma substância lá que a gente não sabe onde que veio. E daí a PFL não renovou comigo. Aí, pô, eu fiquei triste. Falei, porra, cara, no UFC aquela vez por causa da decisão, né? Das decisões, mas beleza. Águas passadas. Aí na PFL eu falei, não, o ano que vem, pô, vai dar boa. E daí veio pandemia e tal. Daí os caras não renovaram comigo, daí nem teve 2020 por causa da pandemia. Aí a PFL só retornou em 2021, né? Essa luta do Fialho, ela foi overturned por causa do doping? Por causa disso, exatamente. Que na verdade foi uma vitória minha, né? Mas Sim. aí foi mudado pra isso, por causa que eu caí no doping. E aí não teve 2020, a gente vai pra 2021 com o Dalton Ribeiro, Face the Danger. Esse era um evento pequeno, né, cara? Era um evento pequeno. Eu tava com bastante dificuldade de arrumar adversário. E daí eu ia lutar com outro cara, que era ali de Curitiba. E daí o cara machucou, tipo, alguns dias antes ali da luta. Daí entrou esse cara aí. Aí eu tinha feito o camp já e fui pra cima, né, cara? E daí lutei com ele. E depois eu já tava com plano de ir pros Estados Unidos, sabe? Foi depois dessa luta, então. Tu fez a luta com ele aqui e já tava pensando de ir... Sempre Flórida? Tu já tinha vontade de ir pra Flórida ou teve outras ideias antes no começo? Não, na verdade não é em Tampa, né? É Coconut Creek. Aonde fica, hein? Isso. Mas na verdade, cara... Tu já queria ir pra Flórida? Tu já queria ir pra ATT ou tu tinha algumas outras ofertas? Foi tu que foi atrás, eles fizeram o convite? Porque tu conheceu todo mundo nesse meio tempo, né? Na verdade, assim, Lu, a primeira pessoa que eu contatei foi o Natan, né? E daí eu pensei, pô, já que eu vou me embora do Brasil, falei com a minha esposa, falei, já que eu vou me embora do Brasil, pô, vamos procurar a melhor possível, né, cara? E na época a gente achou que era a ATT, né? É uma das maiores equipes do mundo, vários treinadores bons e vários atletas bons. Na ASA também tem vários atletas bons e vários treinadores bons. Mas lá a quantidade é gigantesca, cara, é impressionante. Tipo, pega uma equipe boa que nem a ASA, talvez tem cara, tipo assim, alto nível, tem talvez uns 15. Lá, tipo, tem 50. É impressionante essa diferença, sabe? Porque treinador bom tinha aqui e tem lá, né? Mas é bom dar, principalmente na carreira, minha carreira já tava ficando longa, era bom dar essa mudança, porque por mais que você esteja num lugar muito bom, é uma metodologia de treino específica, né? Muito boa. E depois, quando você troca, você acaba absorvendo mais coisas porque você está tendo uma metodologia diferente da que você tinha. Não que a outra fosse ruim. E não que essa seja melhor do que a outra, mas é diferente. Você acaba aprendendo coisas diferentes que se você ficasse nesse lugar, você aprenderia coisas boas, porém não iguais às coisas novas que você vai aprender. Então, basicamente... Não, com certeza. E quando o cara é dedicado e tem a disciplina que tu tem, então tem a mente aberta para poder absorver outras coisas. E como é que foi o teu primeiro dia
quando tu chegou, vamos de mala e cuia, chegamos lá, Coconut Creek, quem te recebeu foi o Parrumpinha, foi o Conan, como é que foi a chegada? Vamos dar uma salgadinha no galo, não? Eu ia falar rapidão ali como que foi, né? Antes ali que você fez a pergunta anterior, eu tive contato com o Natan. Daí o Natan conversou com o Mestre Parrumpa e eu conversei com o Rauch, né? Então acabou que eles, eu conversei muito com a Rauch, com o Natan e com o Parrumpinha. E daí acabou que a gente queria ir lá para em 2000 e depois da PFL, 2019, só que deu a pandemia e depois olha que doido, deu pandemia, a minha esposa ficou grávida e eu estourei o joelho, então tipo a gente teve que esperar, né? Aí fazer o visto da Laurinha para vir e tudo certo. Uma coisa que a gente queria fazer aí, tudo certo, não vamos sem documento, não vamos lá. Com certeza. A gente vai certinho. Cara, a gente foi para lá e foi muito bom, chegamos lá, deu uns perrengues no começo, coisa normal, né? Olha que doido, a gente chegou lá, e daí, assim, ó, o Raul tinha me falou, ó, Glauco, o ideal é você ir antes, depois você arruma tudo, e depois que eu tava lá que eu entendi. E depois você traz as meninas. Mas eu queria ir todo junto, daí fui tudo junto. Falei, já comprei as passagens, tá, beleza, vamos junto. E para chegar lá, nós já tínhamos arrumado um lugar para ficar, né, que era do lado da academia. Porque a gente falou, não vamos comprar carro no começo, é muito gasto e tal. E tinha um lugar que se chama Clube Caribe, que é do lado, é um condomínio do lado da TT. E tava tudo certo, tinha feito naquele, como que era o nome do site? Eu não lembro, um site lá pra você alugar lugares. Aí beleza, chegamos lá e nada da mulher atender, o primeiro dia não atendeu, o segundo dia não atendeu e nós ficamos num hotel, perto da academia no primeiro dia, 300 contos, já morremos com $300, imagina, 3 vezes 5, 1.500 contos. Daí, beleza. E nós cheios de mala. Daí, no segundo dia, a gente foi pro Budgetel, que é um outro hotel em Pompano que é mais barato. Duzentão. Morremos com duzentão. Eu falei, meu Deus, cara, se for assim 10 dias, nós estamos pobres, já não temos dinheiro, vamos ter que voltar. Aí, beleza. Aí, eu só falei, não, amor, vai dar certo. Daí, no terceiro dia, nós tentamos arrumar um Airbnb, só que era um lugar muito perigoso. O cara, tipo assim, os reviews do cara era, não, esse cara é meio perigoso e tal, não sei o quê, o cara é meio agressivo, e daí... Aí o Natan falou assim, não, eu não vou deixar vocês, é bem capaz. Daí tava eu, o Natan, o Juninho e as meninas. Aí tava eu, a Júlia, a Laura e o Natan e o Juninho. O Juninho é o irmão do Natan. Daí não vão dormir lá em casa. Daí a gente ficou 4 dias na casa deles. E eu já meio assim, né, cara, porque não era combinado. Por mais que o bicho seja gente boa, a família dele é acolhedora, não era combinado, né. Mas daí deu tudo certo, a gente ficou lá uns dias. Daí ali no quarto dia que a gente tava no Natan, deu certo. Conseguimos alugar um lugar perto da academia, tipo, eram 7 minutos de bike da academia. Aí comprei uma bike, eu lembro até hoje, $98 no Walmart. E eu ia de bike, cara. Daí nós ia, na época a gente só tinha a Laurinha de filha. Hoje a gente tem a Catarina também. Então hoje nós somos em 4. Eu, a minha esposa, a Júlia, a Catarina e a Laurinha. E a Catarina nasceu lá? Nasceu lá, a Catarina nasceu lá. E assim, cara, a gente pegou e era o que dava. Daí, como a gente tinha comentado do Raul antes, aí um amigo nosso hoje, muito amigo meu, queria fazer aula. Aí contatou o Raul passou o contato. Daí eu comecei a dar aula. Olha que doido, daí pro Emerson. Aí eu dava aula pra ele, cara. E ele falou, não, vamos comprar um carro. Ele falou, você não tem carro? Eu falei, não tem. Não, vamos comprar um carro. Fazer o seguinte, eu vou comprar o carro e daí desconta das aulas. Eu, ó, mas como é que... Tipo, o cara que eu tava no Brasil e daí tava morando nos Estados Unidos, não entendia bem. Eu, cara, como que você vai comprar um carro pra mim? Ele, não, deixa pra mim. Daí ele comprou um carro lá, uma X-Terra branca, a gente viu lá, ele me mandou pra mim antes, ó, gostou dessa aí? Gostei. Daí ele foi pechinchando, o cara queria uns 3 contos, saiu por $1.750. Daí ele fazia umas 3 aulas, 4 por semana, cara, pagou bem rapidinho. E a gente ficou um ano e quase um ano e meio com esse carro. Daí, depois eu coloquei uma telinha de som, aí eu falava que é o X-Tesla, que na verdade é um X-Terra, né? E daí, cara, foi muito doido, porque... Você faz planos, né, Lu? Mas a gente não domina as coisas, né? A gente acha que domina muita coisa, mas na verdade não, né, cara? E aí a ideia era chegar lá 3 meses e já lutar, né? Ou dar entrada no P1, que é o visto de atleta. Cara, resumindo, demorou mais de anos pra... 1 ou 2 anos, não lembro certo, mas deixa eu ver, 2022 a gente foi. Cara, demorou tipo 1 ano e pouco pra lutar, 1 ano e meio, vamos lá. 1 ano e alguma coisa. E, cara, apareceu o evento que eu aceitava no último. Tinha um evento do Masvidal, aquele Icon, que era ali em Orlando. Eu aceitei com um dia, eu tava fazendo drill com o Marcão Maluco. Daqui a pouco eu tinha dado meu celular pro Masvidal. Falei, cara, qualquer luta que aparecer, eu tô pronto. E eu treinando pra caramba.
Não deu outra. Tinha um brasileiro que ia lutar com aquele Jared Gooden, que era do UFC. Ele até lutou com o Steven já. Depois eu fiquei vendo no Sherdog dele, ele já lutou até com o Steven, amigo nosso, que treinava ali na... E daí esse cara tava sem... Esse cara ia lutar até 8-4 e um brasileiro ia lutar com ele. E daí o cara machucou, passou mal, não sei o que foi. Cortar peso. E o Masvidal mandou mensagem no dia da pesagem. Eu falei, não, bora, eu luto. Aí tava tudo certo. Daí nós indo lá pra Orlando. E daí tinha que passar em Boynton Beach pra fazer o exame de vista. E daí tinha um outro exame de sangue. Aí fomos pra Orlando. Daí dormimos no hotel lá e tal, sossegado. No dia da luta, cara, não é que não chega o exame. 8 horas da noite eu aquecendo no locker room. Chegou um dos donos do evento, do organizador. Dean Tu, o nome do cara. Que organizava junto com o Masvidal. Falou, cara, infelizmente não chegou a tempo o exame. A comissão não vai deixar mais você lutar. Pode arrumar outras coisas aí. A gente vai te dar um cheque ali, né, porque você fez você veio aí, né, compareceu e tal, mas infelizmente a luta não vai dar. E não deu, cara, não lutei, velho. Peguei com um dia e não lutei. Daí aconteceu várias, assim, tipo, foi umas 10, cara. Se for ele, eu vou precisar de umas 2 horas pra eu explicar tudo, mas por motivos diferentes eu tive mais ou menos umas 10 lutas canceladas nesses 4 anos lá. Uma porque o cara machucou, uma porque o evento, outro cara não bateu peso, outro cara machucou o joelho, era aquele APFC. Faltando 10 dias, eu até fiquei bravo com os caras do evento. Falei, pô, como que vocês não arrumam, cara? Era meio evento, vocês não me arrumam um cara pra lutar. Eles deviam ter um cara de reserva já, né? Até pagam um dinheiro pro cara falar, ó, treina e faz o camp. Se um dos dois machucar, é você que entra. Pô, é a coisa mais fácil de fazer, velho. Os caras querem economizar. E daí quem se lasca é o atleta, porque daí não tem bolsa. Daí eu pedi pros caras, não, eu quero o dinheiro dos exames. Os caras não me botam lutar lá no EPFC. Porque eles ficaram bravos comigo. Só que os caras nunca chegaram no olho e não deixaram eu explicar. Porque o negócio é o seguinte, pra galera entender. Eu ia lutar no meio evento, no luta principal. Aí beleza, daí o cara machucou faltando 10 dias, eu fiquei sem lutar. Aí eu fiz. Aí aqui lá nos Estados Unidos é assim, cara, tipo assim, pô, você deixa de trabalhar ou você tá fazendo alguma atividade pra treinar. E daí você não trabalhou. E daí tem o camp pra você fazer, foi um investimento que você fez porque vai ter a luta. E a bolsa já era bem baixa, tipo, eles iam pagar 2 mais 2 pra lutar, o que é muito baixo. Mas beleza, eu ia porque eu preciso lutar pra estar ativo e pra ganhar lutas e chegar no objetivo. Daí os caras, aí que machucou o cara, não, infelizmente não vou conseguir ninguém pra repor. Aí eu falei, pô, você tá de brincadeira? Daí na época era o AJ, meu médico, eu falei, ô AJ, fala pros caras pelo menos me mandar 500 pila dos exames, porque eu tirei o dinheiro pra pagar os exames pra eu lutar e agora não tem luta, os caras não... Eles deveriam ter mandado pelo menos a bolsa de subida, mas, cara, evento pequeno é complicado. Os caras só vê o lado deles, eles não vê o lado do atleta, aí tudo bem. Vida que segue, né? E aí aparece em dezembro, no fim de 21, depois dessa toda o Cage Fighting na Rússia, né? Boris Medvedev. Porra, só pedreira também, né? Não, esse cara aí, essa luta foi a primeira luta, na verdade a segunda. Mas eu tava me recuperando da lesão no joelho. Mas foi uma luta boa, cara. Mas onde eu ia lutar um evento em Brusque, acabei lutando esse na Rússia. Mas foi uma experiência boa, né, cara? Mas na Rússia é casinha, né? Tipo assim, os caras não te dão suporte nenhum, né? Mas foi uma experiência massa, foi eu e Guerra lá. Logicamente teria sido mais massa ainda se tivesse ganhado. Mas foi uma grande experiência no sentido de viajar para a Rússia e de poder lutar lá. Mas também depois eu vi que não a Rússia, os caras fazem a casinha e tal, mas se você de repente lutar até 8-4, no meu caso, que tinha que cortar muito peso para 7-7, de repente se eu fosse lá lutar 8-4, comendo voo e tal, seria uma opção melhor. Porque alguns dos caras não cortam tanto. Esse gurizão que eu lutei, ele cortava bastante peso também, mas ele é local de lá, né, cara? Então lá não tem a viagem longa que é e tal. Mas é tudo experiência, né, cara? Mas na Rússia é aquela coisa, quando você for lutar, tem que ir pra nocautear ou finalizar, porque se for uma outra parelha, eles não vão dar pra você. Nesse sentido, né? Que é a casinha. E quando tu diz que não tem suporte, tem alguma historinha de bastidor aí que dá pra contar, ou não? Só porque tu sentiu que era, tipo, não, beleza, esse cara aí vai lutar e acabou. Não, começa já pelo contrato, né? Os caras falam, não, vamos mandar o contrato. Daí você tá para as passagens chegar e o contrato nem veio. Daí você fala, pô, vou lutar ou não? Manda o contrato. Tipo assim, os caras demorando para mandar o contrato. Já começa dali. Tipo, você vai lutar daqui uma semana, não chegou o contrato ainda, pô, e os números e tal. Daí beleza, isso aí é o primeiro. Aí você chega lá, fica no hotel, mas tipo assim, não chega um cara a recepcionar e tal, não, esse é o hotel que vocês vão ficar. Você chega no hotel lá e fala que teu nome é tal, os caras, não, já tá aqui o cadastro. Tipo assim, não tem suporte do evento. Não, os caras da RCC não tem essa. É tipo, ó, eu lembro que daí eu falei com o Tibau depois, que o Tibau também lutou com esse cara que eu lutei um tempo, uns anos depois.
E daí, imagina, o Tibau, pô, a lenda do esporte, né, cara? Aí você imagina um cara que nem ele, ex-UFC, fez um lutão que fez com o Khabib, muita gente achou que ganhou e tal, chegar lá pra lutar num evento e os caras nem recepcionar ele, tipo, o cara, pô, vai ter ou não luta? Aí eu lembro que eu falei com ele na época, ele falou, pô, parecia que nem sabia se ia ter luta, os caras, cheguei lá no hotel, ninguém, só os caras recepcionistas e tal. É loucura, né? E aí tu volta aqui em 22 para fazer parte do Fight Music Show do Mamá, aonde foi em Balneário, né? E teve foi o card do Whindersson com o Popó ali, que foi bem legal ali, deu uma explosão boa. E aí tu luta com o Marco Túlio. Não, foi um card bem massa, né, cara? Eu queria estar nele, eu só queria ter tido mais tempo para treinar, né, cara? Não é desculpa, né? O Marco Túlio é um excelente atleta, o bicho tá voando baixo, é muito bom. E eu até comentei com a minha esposa, de repente não era o momento de lutar, né, nessa luta, porque era um nível muito alto, ele é um cara muito bom, né? E eu também, tipo, não fiz o camp que eu costumo fazer, né? Tipo, com 2 meses e tal, treinando bem, foi luta em cima. Mas pra ele também foi, então não tem muito o que falar. Talvez ele tava mais bem treinado que eu, realmente mereceu a vitória e vida que segue. Aí nessa tu veio pro Brasil, tu tava no Brasil ou tu teve que vir pra luta? Não, eu tava na Rússia, e no Fight Music Show eu tava aqui em Balneário, tava treinando aqui na Áustria. E aí tu vai pra... Que ano que tu mudou então pra aí? Foi 22, 23? Essa luta com o Marco Túlio foi em 2021. 22. Então foi em 2022, a gente foi pra lá em março de... 17 de março de 2022, a gente foi pra lá. Conferindo, é isso? Não, tava conferindo aqui, é isso aí. E aí tu vai pra aí, passa então um ano e daí tu lutou em 23 no Titan contra o Maxim Sergeev. Daí eu lutei no Titan. Essa luta foi doida, porque eu tava comendo tatame, eu tava muito bem treinado e tava trabalhando na obra também. Eu tava nesses dois, né? E daí aconteceu de aparecer essa luta aí. Provavelmente o gurizão também tava com o mesmo problema que eu, de não achar a luta, porque ele também tinha bastante experiência, bastante luta. E, cara, foi um evento massa pra caramba. Daí foi o Coach Macarrão, o King Mu e o Killis no meu corner. E foi muito massa, porque eu tinha evoluído muito e eu queria mostrar, né, cara? Eu tava um pouco sem timing ali, porque fazia um tempo que eu não lutava, mas tava muito bem treinado, porque tava, que nem eu falei, eu gosto sempre de estar ativo, né? E deu boa, cara. Foi uma coisa... Gurizão duro pra caramba, quase me nocauteou no primeiro round, mas depois eu liguei o modo zumbi, aí peguei as costas dele e deu boa. Pô, que da hora, Glaico. Aqui nas lutas que a gente tem de Sherdog, essa foi a mais recente. Mas recentemente aí tu teve num baita de um evento aí que é o Karate Combat, né? Baita de um evento, tem até aluno lá dos amigos dos Pitbull Brothers que é campeão lá, não sei se ainda é, mas tava indo muito bem. O pessoal fala muito bem do evento, né? Como é que surgiu essa também? Essa não vem pro Sherdog, que é outro esquema, né? Esse é só karatê, né? Mas se olhar lá no Tapology vai. Mas foi um evento massa, cara. Eu já sabia que ia ter evento e eu peguei a luta com 2 dias, mas mas também essa coisa que eu fiz aquela vez que eu fiz um Fight Music Show, eu nunca mais vou lutar, tipo, sem estar preparado devidamente. E essa luta foi 2 dias, mas eu tava treinando o camp do Marvin Vettori pra essa luta do Karate Combat. Então, eu tava bem preparado. E daí apareceu o Montes, um amigo meu que lutou. Ele falou assim, Glaico, o negócio é o seguinte, caiu uma luta aqui, um gurizão que ia vir do Brasil, não deu certo o visto dele, e os caras estão precisando, quer? Daí eu falei pra ele, eu falei pra Júlio, vamos? Não, vamos. Daí ele falou, não, me bota em contato com os caras. Daí fizeram um grupo lá no Instagram, aí deu certo, daí depois o coach Pitbull Alves me mandou o contato pro Fazu, que é o matchmaker do Karate Combat, e daí deu certo, acertamos números ali e tal. Eu tava leve também, era até 195, pesei 190, que é mais ou menos acho que uns 86 quilos. E foi bom, cara. Eu lutei ali, perdi na decisão, mas foi bem controverso, sabe? Eu achei que quando eu tava lutando, eu senti que tava ganhando, e a galera que tava assistindo também. Infelizmente, os únicos caras que viram a vitória dele foram os juízes, né? Que é o que conta, então segue o barco, né? Porra! Mas faz parte, né? Mas pra galera que quiser acompanhar a luta ali, se você colocar no Karate Combat 58, é a primeira luta do evento. Então você já vai ver que os caras
Até na transmissão os caras falam, mas tá tudo bem. Mas alguma coisa que eles deveriam ter feito no Karate Combat, para quem acompanha, quando aparelha os rounds, eles dão mais um. E que ganha o último, que ganha a luta. Então eu tava esperando mais um. Eu na hora da luta, eu acreditei que eu ganhei e senti isso. Depois eu vi o vídeo também. Aí eu não tive mais dúvida. Mas faz parte, cara. Isso aí faz parte. A próxima vez nocautear o cara, daí não tem como o juiz fazer, digamos, uma decisão controversa. Não, show de bola. E temos alguma coisa agendada aí para frente para esse ano? Quais são os planos? Como é que tá a vida na Flórida aí, Laico? Cara, a vida na Flórida tá legal, a gente se adaptou bastante. É uma correria diferente, né, cara? Aqui no Brasil tem a família, que ajuda bastante, eles dão suporte até de longe, mas é diferente quando já tá lá e agora com 2 filhas, né? Mas é legal, cara, é desafiador, mas é uma história para contar diariamente, a gente tá bem feliz. E agora, esse ano de 2026, eu quero estar muito ocupado em relação à luta. Eu quero lutar várias lutas, eu quero fazer que nem eu fazia antes, né? Porque agora tá o documento tudo certo, eu posso viajar para fora, lutar tudo. E vai ser bem ativo, cara. Eu já tenho, meus managers já estão me mandando, já tem uma luta que tá pintando aí, eu não posso falar nada ainda porque não fechou, daí vai que eu falo e não fecha. Não posso dar com a língua nos dentes ainda, mas é uma luta boa, cara. Se der certo é com o ex-UFC. E vai ser muito bom, porque ganhando essa luta aí, com certeza vai me colocar um pouco mais perto do meu objetivo, que com certeza é voltar no UFC, mas se não for no UFC, tem vários outros eventos, mas eu tenho muito nível para estar lá. Respeito os caras da 8-4 e também do 7-7, e essa luta, se fechar, vai ser 8-4, mas se chegar pro UFC, eu gostaria de lutar no 7-7, porque eu sou um cara leve, naturalmente. Eu peso 8-7, 8-8 treinando. Então, tipo, pra lutar 8-4, dá pra lutar luta em cima, se pegar alguma coisa no UFC com short notice, mas a minha categoria mesmo é 7-7, porque eu não sou um cara muito pesado, porém eu sou um cara que consigo trocar força com um cara de 8-4, então pra mim vai ser uma vantagem lutar no 7-7 por causa da força física, então é uma vantagem na minha visão você ser leve e você teoricamente ter uma força boa, assim, entendeu? Então vamos ver, né, cara, vamos ver, não saiu nada, mas a galera quiser acompanhar nas minhas redes sociais, daqui a pouco tem novidade. Show de bola. Glad, para finalizar agora uma pergunta de fã mesmo, de quem gosta de acompanhar, como é que são os bastidores da ATT? Com quem tu tem treinado, com quem tu treina, quem são gente boa, como diria o Verdun, quem são os cu de cachorro? Não vai falar, né? Mas eles não entendem português também, né? Cara, na verdade eu não foco muito no ruim, sabe? Eu foco nas coisas boas, né? Eu falei antes. Mas na verdade, assim, cara, tem muitos caras de sangue bom lá, os treinadores muito bons. A rapaziada no geral muito acolhedora, né? Principalmente quando você chega, né? O cara chega meio perdidão, né, cara? Tipo, meio envergonhadão. Aí o cara vai se soltando, a galera deixa bem à vontade. Mas falando em treinamento, assim, cara, o nível é altíssimo, é impressionante o nível. Você vai treinar com os caras, pode ser jiu-jitsu, pode ser luta livre, pode ser grappling, pode ser wrestling, trocação, MMA, os caras, o nível é muito alto. E assim, é um treino muito inteligente, sabe? Se a galera não tem luta marcada, eles não gostam muito que fazem 3 sparring na semana, o que é o certo. Você faz um sparring para se manter ativo. Às vezes, quando alguém vai lutar, você pode ajudar os amigos, a galera. Por exemplo, assim, o Vettori ia lutar agora com... Como é que é o nome do gurizão brasileiro? O Bruno Huck. Aí eu tava fazendo sparring dele. Então eu tava fazendo, porque eu sou destro assim com o Bruno Huck, ele é um pouco mais pesado que eu, mas em alguns pontos ali ele é mais forte, por exemplo, ele é um pouco mais explosivo que eu, mas o meu wrestling é melhor, então eu consegui simular bem os treinos. E o Vettori tava bem, cara, ele tava voando baixo nos treinos. E eu treinei com ele, já treinei com o Yaroslav, que estreou no UFC, já treinei com a galera conhece o Omar Akhmedov, das antigas, com o Malatov, que tá no UFC, com o Josh, no PFL, o Josh que tá na PFL, o Dalton, então tem bastante cara bom aí que eu já treinei, cara, e tenho evoluído muito. E agora eu quero mostrar o tanto que eu evoluí na luta de MMA, né, cara? Claro que a galera já viu a evolução grande no Karate Combat, na minha trocação, mas ali é só o começo. Agora na luta de MMA, que se Deus quiser vai fechar, que eu não posso falar ainda, vai dar boa, cara. Esse 2026 vai ser muito bom pra mim e pra minha família. Vou lutar bastante. E com certeza vou me dedicar só pra ganhar todas elas, e o céu é o limite, né, cara? Pra quem se dedica aí é só questão de tempo. Não, vai, queria te agradecer aí pelo teu tempo, pô, baita conversa, bom falar com o amigo aí, saber como é que estão as coisas, feliz de verdade de te ver, de saber que tá bem, que a família tá bem, é uma baita oportunidade para as crianças também, para ti profissionalmente, tá inserido ali no meio,
Cara, só agradecer, desejar tudo de bom aí para 2026. A gente tá gravando agora final do ano, o episódio vai pro ar no comecinho de janeiro. Então, cara, tudo de bom, tá por aqui. Vamos tentar se juntar para tomar um café colonial, para tentar estragar o que o Parrumpa tá fazendo. E, cara, te agradecer. É isso aí, cara. Obrigado por estar aí no mais um episódio do Luta Luta, passar a carreira limpo. Às vezes a gente lembra de algumas coisas que fica guardado. Então essa é a ideia, trazer os bastidores da luta pro fã hardcore de luta. Bom, Fechou, Mike? Obrigado aí, meu amigo. Luta Luta aí, obrigado à equipe, é tudo nosso. E bom 2026 para todo mundo aí. Show de bola. Valeu! Valeu!